Isso aí, gurizada. Começando mais um episódio do Guri Pod. Agradecendo de início já a The Luca Store. Deixa os guri arrumadinho, roupinha da hora. E Brativa, que até tiraram o bigodinho do Rafa. Os guri dão uma higienizada ali, faz a barba e o cabelo dos guri. Bora, Rafa. É isso aí, também agradecer também aos nossos parceiros aí da Persitelas, né? Redes e proteções aí, persianas no geral. E agora o nosso novo parceiro também da Solo Sul, de sondagens de solo. Para ti que quer fazer uma construção, não sabe qual é o tipo de solo que tem para fazer terraplanagem, para fazer microestaca, eles fazem desde da fundação laboratorial, tudo, do princípio até o final da obra. Boa. Só chamar os caras lá, Moisés. E a nossa convidada. E a nossa convidada, né, especialzíssima hoje, né, a primeira convidada menina aí, né, que aceitou para quebrar os tabus aí, que nós estávamos trazendo só barbado aí, a doutora Luana, deixar ela se apresentar também aí. Bom, primeiramente agradecer a vocês, desejo sucesso nessa empreitada de vocês aí, o que puderem e precisarem podem contar comigo. Eu sou a doutora Luana Pedroso, sou advogada criminalista, tenho escritório na cidade de Gravataí. Estou aí atuando há 12 anos no crime. E estou aqui, né? Vamos ver o que vamos conversar, o que vocês querem saber da minha vida, vamos ver. Sinceramente, eu espero não precisar dos teus serviços como tu é advogado criminalista. Eu sempre digo que advogado criminal e funerário ninguém quer, né? Eu tenho um amigo meu que ele é de funerário. Esse dia eu encontrei ele na rua e ele ainda brincou comigo. Como é que tá o teu serviço? Eu disse, olha, o meu e o teu a gente não comenta muito, mas eu acho que o meu ainda é melhor que o teu. O dele ninguém vai escapar, na verdade. Ele não tem, é certo que não, né? A gente fugir. Consegue blindar um pouquinho. O meu ainda dá pra dar uma fugida. A gente consegue burlar um pouquinho, né, de se escapar de ti. Mas é isso aí. Luana, a gente queria que tu contasse um pouquinho da tua história, o que te levou primeiro, né, quando tu decidiu fazer direito, é da tua família, ou foi uma vontade tua, e o que te levou, assim, pro lado criminal, assim, Bom, eu vim de uma família que não tem advogado, tá? Todo mundo sempre me pergunta se daqui a pouco eu me inspirei em alguém da família. Eu não me inspirei em ninguém da família. Eu quis fazer direito porque eu queria polícia. Eu queria área policial. Eu queria ser delegada, na verdade. E eu fiz todo o curso voltado para a área investigativa, para a área criminal, mas na área de delegacia. E na época, eu sempre conto essa história, até nos locais onde eu passo, assim, na época eu fazia projeto de iluminação. Eu já trabalhei de tudo, assim, já trabalhei em pedágio, já trabalhei em posto de gasolina, já trabalhei em mercado, já trabalhei em padaria, tudo até conseguir me formar, até conseguir terminar a graduação. Mas com 25 anos tu fez tudo isso? Não, é tanta coisa que se eu falar não me tempo. Trabalhei em serviços paralelos para conseguir terminar a faculdade também. E daí quando eu tava, assim, no auge do emprego que eu tinha, que era muito bom, que eu trabalhava com iluminação, faço projeto de iluminação, mas sei até hoje como é que funciona e tal. Na época, assim, eu ganhava uns 6 mil reais. Tipo, imagina, 15 anos atrás. Era um salário muito bom. Só que eu queria seguir na área da polícia. Daí eu tive a oportunidade de um estágio aqui na cidade de Cachoeirinha, que eu descobri esse estágio numa festa, conversando com o pessoal numa festa. E eu ouvi o pessoal falando que tinha um estágio na delegacia de Cachoeirinha que era 250 reais na época, mas que ninguém queria por ser uma bolsa muito baixa. E eu fui pro meu emprego, eu tinha um C3 na época, rebaixado, rebaixado com rodão. Peguei meu C3, fui pra Porto Alegre e fui pensando, sabe, naquela bolsa. Pensei, cara, a bolsa é muito pequenininha, mas eu preciso aprender. Cheguei no meu serviço e pedi demissão. Pedi demissão do meu serviço, meu chefe disse, um salário bom, tu vai sair. Eu disse, não, vou sair porque eu quero seguir o meu caminho. Eu não vou estudar e não trabalhar na minha área. Daí eu vim na prefeitura de Cachoeirinha, me ofereci pra vaga, fui contratada e comecei a trabalhar na delegacia. Sempre fui muito falante, sempre gostei de conversar com as pessoas. Na delegacia, pra ter uma ideia, quando eu cheguei na delegacia, a delegacia fechava por mês em torno de 15 procedimentos e mandava por fora. De 15 a 18. Tipo assim, era 15 a 18. No meu último mês de delegacia, nós enviamos 200 procedimentos. Tanto que o delegado veio me dar os parabéns, que na época eu era uma das estagiárias que mais enviava procedimentos por fora. Que é fechar os inquéritos, os PCs de tudo o que acontecia na cidade de Cachoeirinha. E nessa de ficar enviando esses procedimentos, eu intimava as pessoas junto com o escrivão responsável e nós fazíamos as oitivas das pessoas. Só que eu sempre conversava. Tipo, eu era convidada para as festas de 15 anos das filhas do pessoal, o pessoal ficava todo meu amigo, me levava presente, me chamava de a indiazinha da delegacia. Onde é que tá a indiazinha da delegacia? Só que ele sempre falava, Luana, no dia que tu te formar, tu vai ser advogado do pessoal daqui. Só que eu achava que era uma conversa deles, assim, sabe? Daí terminou o estágio. Imagina, quando o estágio terminou, fiquei 2 anos. O dinheiro que eu tinha ganhado lá nos meus projetos de iluminação, não existia mais nada. Zero dinheiro.
Daí eu pensei, caraca, e agora? Tem que abrir concurso. E não abri o concurso. Continuei estudando direto, estudava quase que umas 15 horas por dia. Eu escrevia todas as fórmulas de direito na parede. E todo dia de manhã eu me policiava, acordar e ler todas elas. E todo dia eu ia lendo, colocava uma nova e lia nova. E estudando e nada de abrir concurso. E um dia uma senhora dessa delegacia que eu atendi me ligou e disse, Luana, olha só, por que tu não faz a prova da ordem? Porque se tu fizer, tu já começa a advogar pros guri aqui. Eu disse, eu vou fazer. Fui, fiz a prova. Daí pensei que não iria conseguir. Fui estudando pra prova e tal, consegui passar na prova. Daí passei na prova. Peguei a carteira da OAB, essa história é bem engraçada até. Peguei a carteira da OAB numa segunda-feira. Não sabia nem o que eu iria fazer. Na terça-feira a senhora essa me ligou. Disse, Luana, tem um pessoal aqui da onde a gente mora, que amanhã vai ter um julgamento, o cara tá solto, e a gente gostaria que tu fizesse o julgamento dele. Eu disse, tá, vou ir, né? Por que não? Eu vou tentar. Só que ela disse assim, mas tu não chega e fala diretamente pra ele que tu não fez, né? A gente sabe, mas dá uma força pra ele, né? Pra ele não ir nervoso, porque ele tá super nervoso. Eu fui com o meu carrinho e busquei ele em casa ainda. Totalmente crua, né? Peguei lá, levei. Tô indo de carro com ele, ele assim, doutora, eu tô muito nervosa, eu nunca fiz uma audiência. Eu pensando, caraca, eu também não. Eu disse, não, mas não vou falar, né? Chegamos na audiência assim, eu olhei 5 pessoas de pé, 5 lugares. Eu pensei, caraca, onde é que eu tenho que sentar? Não lembrava mais. Eu disse, meu Deus, eu não fiz faculdade, eu não lembrava nada. Sim, aquele apagão. Você tá no lugar do juiz lá. Não, eu pensei assim, eu não sei nem onde eu sento, tô muito nervosa agora, do lado de casa. Ela falou, não, mas tem aquela coisa que o civil é lá, o criminal é aqui. Daí a juíza olhou pro cara assim, o senhor tá confuso, eu disse, senta aqui, ó, que vai ser o lado do seu advogado. Eu, Acho que deu uma luz todinha, né? Num só lugar resolveu Acho que a tudo. juíza viu que tu tava nervoso. Eu acho, porque eles sabem, né? E ela talvez até me conhecesse, porque eu fazia os inquéritos que iam pro fórum, saberia que eu era estagiária. Eu sentei do lado do cara, tranquilo. Só que tem algo aqui no nosso estado, que os nossos, aquelas alegações finais, aqueles debates que a gente vê na televisão, aqui não existem. Aqui geralmente é por escrito. Eu tô há 12 anos na área, é muito difícil tu ter que brigar ali com o promotor, entre aspas, oralmente. Geralmente é por escrito. Então eu fui pra audiência tranquila, porque o que se faz na audiência? Tu vai ouvir as partes e vai inquirir as testemunhas, vai fazer perguntas, e isso é muito tranquilo de fazer, né? Tu olha o processo e faz as perguntas. Então terminou a audiência, eu tava tranquila. Vai dizer que vai dar o prazo escrito e vamos embora. A audiência terminou e ele disse assim, doutora, como o processo não é muito complexo, vamos fazer o debate oral? Nossa, era inverno. Eu comecei a suar. Eu comecei a suar, o meu rosto ficou assim, parecia que eu tava pegando fogo no rosto. Eu pensei, caraca, eu nunca falei numa audiência, como é que eu vou falar na primeira? Zé, tua primeira experiência já te largaram na... Eu disse, como que eu vou na falar? barreira, Os leão já vai. Eu disse, como que eu vou falar? E agora? Esse cara tá aqui do meu lado, o cara vai... O que ele vai pensar, né? Eu disse, não. Eu comecei a pegar um papel, daí eu disse, tá, vou prestar atenção no que o promotor vai fazer. 10 minutos pra ele, depois pra mim. Começou pelo promotor, o promotor, eu quero a pena máxima. Eu pensei, cara, só pode ser o contrário, eu quero a mínima. Daí ele, eu quero o regime fechado, tal. Eu, não, quero aberto. Daí ele, porque não vai recorrer liberdade. Não vai recorrer liberdade, eu vou falar tudo ao contrário. Eu disse, É a lógica, né? eu disse, a lógica só pode. Era a única coisa que eu conseguia pensar na hora. E no fim, deu certo, o juiz, eu já vou prolatar a sentença, vou me retirar o gabinete e volto com a sentença, e voltou com a sentença. Quando ele voltou com a sentença, ele saiu, acolho a tese defensiva e absolvo o réu. E deu certo. E tu E conseguiu eu na tô tua aqui primeira... na minha primeira audiência. Então eu sempre digo que não é sorte, é Deus, né? É Deus. E é, claro, também todo aprendizado, porque no momento eu me sentia totalmente inexperiente, mas era o que eu tinha aprendido. E deu certo. E daí esse rapaz voltou pro local onde ele morava e começou a falar pra todo mundo, cara, a mulher é muito segura, a mulher fala muito bem. E ela conseguiu me absolver, deu tudo certo. E daí, resumindo, em um mês eu já tinha 200 e poucos processos. Mas tu sabe que a gente falou que não foi sorte, óbvio que não foi, né? Imagina, tu falou que fazia 15 horas de estudo, Sim, escrevia, sim. tu Essa podia é a no teu consciente, tu achava que não estava preparada, mas lá no subconsciente todo esse certeza. trampo que tu fez ali deu retorno, né? E deu excelente, né? E deu certo. Então eu sempre costumo dizer que as pessoas às vezes chegam pra mim em escritório, estagiário, que muita gente pede pra estagiar e tal comigo. Eu sempre digo isso, que tu não tem que escolher o criminal, porque é uma área muito difícil, é uma área que eu não gosto de oferecer o meu serviço. Porque depois o cara não sai e vai dizer, viu, tu ofereceu o serviço e não me tirou. Sim. Então eu prefiro que a pessoa venha até mim.
E eu acho que desde o meu início foi assim, eu não ofereci o meu serviço, então eu sempre digo, o crime que me escolheu, eu não escolhi o criminal. Essa frase é. Na O verdade. crime que me escolheu. O crime que me escolheu. E no caso, como tu falou que trabalha na área criminal, tu 100% só na criminal tu pega, tipo, casos só criminais ou alguma coisa civil, assim, algum... Eu tenho bem pouca coisa civil, porque como o criminal, eles gostam muito daquela coisa de confiar no teu advogado, às vezes eles têm algo pra fazer, um inventário, alguma coisa, eles não querem fazer com o outro. Então eu acabo fazendo. Pega o pacote e daí já junta ali. Isso, daí eu acabo fazendo. Mas, tipo assim, eu tenho 90% criminal. Sim. E teve alguma situação, assim, por ser criminal, que geralmente, né, acho que tem muita gente que confunde achando, a advogada vai me tirar da cadeia, né, garantido, vamos dizer assim, né. Já passou por alguma situação, assim, que foi bem desconfortável, de algum cliente teu não aceitar, vamos supor, a condenação dele, né, a pena dele, ele ser condenado e ele achar, eu paguei, eu quero a minha liberdade, tipo, já passou por alguma coisa assim de ameaças? Não, eu nunca passei. Isso é uma pergunta que me fazem muito, né? Por achar que o pessoal não entende, não. Até porque eu sou muito transparente. Eu já perdi muito cliente, eu sempre brinco que eu poderia estar milionária se eu quisesse mentir, mas eu nunca menti pro cliente, né? Isso tem que ser muito transparente. Eu já tive cliente que chegou no meu escritório e disse assim, te dou 30 mil agora, mas tem que ser certo que tu vai soltar o meu irmão que tá preso, né? Claro. Porque geralmente... Nada é certo, né? E eu sempre digo, eu não tenho como dar certeza, sendo que é uma terceira pessoa que vai decidir, não sou eu. Né? Então eu acabo sempre falando assim, acabo perdendo o cliente, daí às vezes eles vão em outro advogado que vai lá, fala bonito, fala o que ele quer e daí ele acaba até voltando. Ontem até eu tive uma situação muito parecida no escritório, que foi um rapaz lá que pediu uma restituição de um carro e eu falei pra ele que não era certo que o carro ia sair. Daí ele, não, então eu vou te deixar os papéis e tal, daqui a pouco deu uma meia hora, ele me ligou, doutora, não fica com os papéis. Eu consegui um advogado agora que me cobrou 10 mil, mas é certo que vai sair. Eu disse, tem algo de errado. Ou ele tá mentindo, né? Ou ele daqui a pouco vai querer pagar alguém, fazer alguma coisa, porque não tem como... Vai fazer uma irregularidade, alguma coisa, né? Conhece alguém lá de dentro que vai... Se tu vai trabalhar pelo certo, não tem como saber, não é tu que decide, é uma outra cabeça, né? Eu digo, bolsa de mulher e cabeça de juiz, não se sabe o que tem dentro. Acho que bolsa de mulher ainda é pior. Não tem qual pior, se é o juiz ou se é a bolsa. Bolsa de mulher eu brinco que ela tinha que ter um fecho normal em cima, mas tinha que ter um embaixo. Pra quando a tua mulher te pedir, procura algo pra mim, tu abre de baixo, cai tudo, tu acha. Porque, Sempre cara, vai ter. se tu olhar, se tu tentar procurar algo ali dentro, tu não vai achar. Né? Cabe tanta coisa dentro assim, né? Tipo, é incrível, né? É, não sei como elas conseguem, mas elas conseguem. E tu começou o teu cursar cedo ou... Não, na verdade eu fiz outros cursos antes. Eu queria ser técnica de enfermagem no começo, porque tipo, como vim de uma família pobre, eu não tinha dinheiro pra fazer a graduação assim, bem, né? Eu pensei, eu vou fazer um curso técnico, e daí com esse curso técnico eu vou recebendo um salário melhor, né? E depois eu faço a graduação. Só que daí eu acabei não terminando esse técnico, porque eu percebi que eu não tinha jeito nenhum. Que eu não sabia. Não levava jeito. Não levava pra jeito. enfermagem. Daí acabei desistindo e depois entrei na graduação. Ah, show. E tu falou que não tinha ninguém na família, assim, tu te inspirou em alguém de Não, algum filme, de alguma série, de... Nada. Enfim, só Nada. tinha essa vontade contigo de seguir a carreira no direito. Queria seguir na área policial, né? Hoje em dia jamais. E hoje tu não pretende pro lado policial, nem na parte interna, Não, assim, tipo, não. Não, porque acho que não teria como, né? Acho que seria totalmente contra os meus princípios, porque hoje em dia já soltei muitas pessoas, daqui a pouco ter que acusar essas pessoas, ter que prender pessoas. Tu entendeu o outro lado hoje da situação. Tu É. tinha uma visão do policial, vamos dizer assim, não condenando todos os policiais, mas tu tinha uma visão de repente até de herói, assim, e hoje como tu trabalha no bastidor ali, né, tu já viu muita coisa errada de repente, Sim. então. Não, a gente vê muita coisa errada e uma coisa que eu sempre falo, assim, que todo mundo me pergunta se o grande problema seria trabalhar com pessoas que cometem crimes e tais. Eu sempre digo que a gente tem um grande problema aqui no Rio Grande do Sul, que são investigações muito mal feitas. Né? Eu brinco que estamos nós três aqui, eu decido te matar, passou um aqui na frente, o cara tá junto. Nós temos investigações aqui que eles começam, quando eu vejo essas operações na televisão, eu me mato de rir até, porque tu vê ali 30 casas pedaladas, depois tu vai ver daquelas 30, 20 tem algum indício, daqueles 20 acaba em 10, daqui a pouco daqueles 10, 3 são condenados. Então eles fazem algo muito grande, entende? E acaba denegrindo, manchando muitas vidas. Porque tu vê pessoas que às vezes não tem nada a ver. Tipo, às vezes uma casa alugada, tu aluga uma casa pra uma pessoa. E primeiro te prendem, né? Pra depois tu Pra te depois, explicar, né? né? Mas ali Totalmente o vizinho já te viram sendo preso, já te Isso, viram, totalmente né? contra o que a nossa Constituição traz, né? A presunção de inocência não é utilizada no Brasil. Infelizmente, primeiro eles pegam a medida mais extrema, que é a prisão, pra depois tu te explicar. Eu tenho um cliente agora que ele tá numa prisão temporária dele de 30 dias, vai fazer 20 dias, quando fez 20 dias que ele estava preso, a gente ainda não sabia o porquê que ele estava preso. Porque eles não liberaram acesso aos advogados, eles não deram pro menino o que estava acontecendo.
Então, assim, ok, pode ser que seja culpado, mas e se ele for inocente? Né? Quem é que vai pagar isso? Exato. E Pois aí, pelo menos o advogado tinha que estar aberto para saber do que se trata, para poder uma defesa, que nem as pessoas acham, tirar bandido da cadeia. Não, é só fazer a lei ser cumprida, né? Então o cara tem que saber, né? Pô, foi preso e nem o próprio cara que tá preso sabe por que foi, né? claro. Não, eu acho que é importante falar que não são só pessoas culpadas, tem muita gente inocente, tem muita gente que eles colocam muito além, entende? Eu tive um caso no final do ano, que foi no Réveillon, de um rapaz que foi preso na cidade de Gravataí. Ele era muito parecido com um rapaz que estava assaltando, muito parecido. E daí tava ali os murmurinhos e tal, e a brigada tava do lado. E uma senhora chegou e comentou, ele é igual ao meu vizinho. O que eles fizeram? Foram atrás do vizinho dela, decretaram a prisão temporária dele. É uma investigação preguiçosa, na verdade. Então, Sim, vamos assim, isso. fulano achou parecido e vamos resolver a situação. Antes é o nosso trabalho. É muito achismo. Tipo Sim. assim, as provas, por que todo mundo pergunta, mas consegue muita absolvição? Conseguimos, porque provas são poucas. É muito achismo. É um relatório que a polícia fala tal coisa, fulano faz isso, fulano... Mas não tem provas. Né? Provas, telefone com alguma informação, eles não têm. Esse rapaz, por exemplo, era 30 dias, que nem eu fui na delegacia e o delegado, não precisa te preocupar, é 30 dias. Mas é 30 dias que ele vai ficar longe da família, que ele vai passar um Réveillon longe da filha, longe da esposa. Então foi algo assim que eu lutei muito pra gente conseguir, só que era época de recesso. Então tu imagina, eu fiz o pedido pro juiz, um despacho que tu vê que era um copia e cola. Né? Não vejo fundamentos para soltura, né? Aguarde-se. Mensagem pronta já, Pronto. automática já. Mandei pro Tribunal de Justiça, o mesmo despacho. Não vejo ilegalidade. Mandei pro Superior Tribunal, a mesma coisa. O que eu fiz? Não, vou ter que ir atrás desse juiz. Entrei em contato com ele, fiz uma vídeo com ele, daí eu tive que analisar. Excelência, olha só, o cara da vídeo, quantas tatuagens ele tem? Uma em cada braço e o meu cliente. Uma só, não tem como ele ter apagado uma tatuagem de um dia pro outro. O rapaz do vídeo, que tamanho de cabelo tem? Um cabelo comprido. O meu? Não, o seu não tem. O cabelo não cresce um dia pro outro. O jogo de 7 erros, tem que mostrar, tem que botar a criança de novo assim. Só que, tipo assim, ele teve muito azar, porque ele era idêntico ao cara. Se ele tivesse com o cabelo igual, era muito difícil. A única coisa que diferenciava eram as tatuagens, uma tatuagem a mais. Mas eles eram muito iguais. Só que daí foi solto, ele não responde ao processo, porque viram que não era ele. Só que ele passou o último Réveillon longe da família. Isso não volta mais, né? Isso não volta E mais. isso aí tem dois pontos também negativos, né? Assim, além de tu botar uma pessoa inocente, né, com poucas provas de tu também dá muita margem também para muito advogado, não estou dizendo que é picareta fazer isso, mas quantas pessoas também são soltas que são culpadas também, né? Pela questão da brecha, Sim, não sei se tu sim, entendeu sim. meu ponto, assim, Sim. tipo, de ser muito raso mesmo. Não ter prova, de repente até os argumentos serem melhores do que a própria prova que teria ali, né? Sim. Tipo, uma coisa mais cabal, assim, tipo, meio, né, raso. Então dá liberdade para muito vagabundo também, que nem o negócio de violência doméstica também, eu queria falar sobre isso, porque assim, ó, que nem... tu é mulher, eu acho que até é bom ter uma mulher para poder conversar com a gente sobre isso, né? Pra Não não... te fala, né? Uma mulher, isso, e tipo assim, ó, como tem mulheres que estragam, né, esse poder da mulher também ter de falar, porque assim, um caso da minha família, eu não vou citar qual o grau de parentesco, mas um parente meu, ele estava separado já e foi preso por ter cometido uma violência contra esse companheiro, vamos dizer assim. Só que assim, cara, ele foi preso primeiro. Eu acho que o delegado entendeu ali, viu que os caras também têm, eu acho, um feeling de conhecer, né? Eu acho um perfil de quem é agressora, não? Já tem um pouquinho de dedução. Botaram ele num presídio mais pro interior, não largaram pro central ele. Só que daí tinha todos os álibis ali que ele não estava no dia que aconteceu isso, ele estava numa outra cidade do interior. Né? Não batia com o que ela falou, como a mulher falou. Resumindo, ele ficou 30 dias preso também. Ferrou, né, o mental dele também, um cara que tipo, nunca passou perto de uma delegacia. Nunca teve isso, então, tipo assim... Uma falsa acusação. Uma falsa acusação. Tipo, ela foi além da falsa acusação, ela se mutilou, né? Se bateu, cheia de roxo, chegou como se tivesse sido espancada. E eu não tiro também, como é que se diz assim, ó, o delegado de não ter mandado prender, porque assim, ó, num caso desse aí, quantos casos acontece? A mulher chegar lá, agredida, o delegado desconsidera e depois o cara acaba matando a mulher mesmo e era real. Então, naquela situação, o que ela fez? Ela queimou a imagem de muitas mulheres que sofrem isso, fez um inocente preso, né? Porque na dúvida, o que o delegado faz hoje, enquanto isso tem enganado? Ele vai mandar prender primeiro, né? A vítima chegou lá e falou, fulano bateu em mim, pra depois ele ter certeza que o cara bateu ou não, né? Então... Não sei se a Luana poderia falar sobre isso pra gente, assim, se já teve algumas experiências, né? O que tu... Não, acontece muito, eu acho que é algo bem importante pra falar, porque eu sempre digo que a Lei Maria da Penha ela ainda tem que ser muito observada, porque eu acho que muitas mulheres que precisam dela acabam não tendo acesso.
Muitas mulheres não chegam, às vezes, a conseguir essa ajuda. E muitas mulheres usam ela pra vingança. A gente vê isso diariamente. Eu não gosto de trabalhar com Maria da Penha, porque eu já fui vítima de Maria da Penha. Então eu não gosto de trabalhar, nunca trabalhei, nunca foi uma área que eu gostasse. Até gosto de ser advogada criminal. Às vezes me perguntam a respeito de fazer concurso para defensoria. Já não faço para não ter que aceitar esse tipo de crime. Então não trabalho com nenhum tipo de violência sexual, nenhum crime de maus tratos a animais, porque eu também sou apaixonada por animais. E Maria da Penha eu também não trabalho. Eu tenho 3 casos de Maria da Penha, que são pessoas que realmente eu conheço, que são pessoas do meu convívio, que eu sei que foram vítimas e estão sendo acusadas. Porque as mulheres têm usado muito a Maria da Penha. O cara tá lá em outro relacionamento, ela vai lá e coloca uma Maria da Penha, né? E eu acho uma coisa muito importante da gente falar é que a Maria da Penha vale pros 2 lados, né? Tu não pode procurar a mulher, só que ela também não pode procurar. Porque muitos caras se ferram porque eles não vão atrás quando a mulher procura. Que nem esses dias eu atendi um cara que ele foi preso e ele falou, não, me ligava todo dia, então eu achei que a gente tava de boa. E ele tinha todas as ligações, só que ele nunca levou. Então ele poderia ter apresentado aquela prova, ele quebraria a medida protetiva e ele não seria preso. Então eu acho que é importante. Ela ligava, daí quando ele foi, ela Isso, acionou a ela medida protetiva. Ela jogou com ele, ela fez ele cair na dela ali, tipo uma armadilha. Isso, várias fazem isso. Elas começam contato, daí um dia o cara, oi, tô indo aí. Daí ela chama a polícia. Olha aqui, ele mandou mensagem que tá vindo aqui. Sim, ela paga tudo que ela tem no celular que ela mandou antes. Isso, só que quando a medida protetiva ela é decretada, ela é para os 2 lados. Nenhum dos 2 podem se procurar. Se a vítima procurar o acusado, ela perde a medida protetiva porque ela está descumprindo um artigo de determinação judicial. E quebra a fala dela, né? Se o cara Isso. perseguia ela, tava agredindo ela, o que ela quer contato Isso. com ele, né? Tipo, não faz sentido Ela, mesmo. ela Né? responde pelo 330, que é o descumprimento de ordem judicial. Eu vi esses dias que, tipo, esses casos, na verdade, é 2%. Né? Não dá pra generalizar. Não. Mas aí é que tá, pra polícia é difícil Ter filtro, né? De saber o que é verdadeiro e o que é falso, né? Não conhece a pessoa, O né? ideal cara, acusou, chegou a roxa. Vai prender pra fazer a averiguação, pra ver se né, se Sim. aquilo faz sentido ou não. Mas o ruim é isso, entendeu? Que muita gente que precisa, que nem tu falou, que realmente é sério, acaba não indo ou não tendo E tira a credibilidade também de quem foi lá e registrou. Muitas fazendo Tirar a isso, coragem da mulher mentindo, fazer isso, e né? acaba tirando Daqui a a coragem pouco. das outras muitas vezes, né? Ah. Tipo, lá foi, não deu nada. Esse lance de tempo, tu acha justo, assim? Tipo, o cara que espancou a mulher, qual é a tua opinião de tempo, assim? O que deveria ficar na cadeia, assim? Tu acha que... Isso pra mim, criminalista pra falar é muito difícil. Vamos falar né? desse cara do elevador, então, que a gente viu aquele. Tipo, vou botar esse caso que repercutiu, que é mais fácil, assim, tipo, de não ser só fala, né? Tipo, ter imagens ali que o cara, tipo, ele esfacelou o rosto da mina ali, tipo, ele, né, não tem justificativa, né? Eu acho que não existe o que possa se encaixar. Olhando baseado naquilo ali, tu acha que a pena, no caso, né, que nem o pai quer saber, a pena, tu acha que é pouco, muito? O que tu acha que teria que fazer essa mudança, assim, ainda Pra melhorar. mais severo, né? Maria da Penha, pra ela realmente começar a servir de exemplo pros Isso. outros homens, pra ninguém... Eu acho que ela tem que ter penas mais severas, só que eu acho que ela tem que ser aplicada em igual. Ela não tem igualdade. Eles olham muito o caráter da pessoa. Aquele ali, ele ficou preso porque repercutiu na mídia. Porque talvez não iria. O meu caso, por exemplo, imagina eu chegando numa delegacia denunciando um policial militar. Ele era um policial militar e eu uma criminalista, né? Eu notei que todo o meu julgamento, ele foi um julgamento que ele foi condenado. A minha sentença como vítima foi uma sentença que eu chorei muito a ler, porque ela deu 68 páginas de sentença, porque foi algo muito bem fundamentado. Tanto que ela coloca ali que o meu depoimento foi um depoimento que em todas as sedes ali de delegacia e sede judicial ele foi totalmente igual em 10 páginas, não teria como estar mentindo. Só que o que tu percebe? Que tu vê assim que o pessoal fica com a pulga atrás da orelha, tipo, uma advogada criminalista falando em um policial. O policial militar ele é sempre visto como o perfeito da sociedade, né? Tipo, não, ele é um cara correto, então tipo assim, a lei não é aplicada igual. Ele saiu em liberdade provisória 2 dias após a prisão em flagrante. Qualquer outro, eu como criminalista sei, não sairia. Ele já tinha antecedentes por violência doméstica. Qualquer outro homem no lugar dele não sairia. Então eu acho que o principal no nosso estado é igualdade. Eles não tratam iguais, eles tratam conforme eles acham o caráter do acusado. O status financeiro também, Isso, isso. Ele com certeza, se ele fosse uma pessoa, entre aspas, comum, ele teria ficado preso. Porque ele já tinha reincidência, eu consegui gravar, eu tinha mensagens deles, da família dele, todo mundo falando que eu estava correndo risco. Então, se fosse qualquer outra pessoa, não teria saído.
não é pelo crime, né? É por quem a sociedade enxerga ele como Isso. eles querem enxergar, no caso. Isso. O cara com uma fala já mais com gíria, um cara com uma vestimenta mais largada. Não, é certo que ele bate na mulher mesmo, ali dá pra ver que ele bate, não tinha como me enganar. Nunca, né? Ali não é aplicada, né? E eu acho uma coisa importante de falar, que eu acho que as mulheres não sabem, é as mulheres tentarem participar mais desse processo. Porque o meu processo ele foi concluído rápido, pela minha experiência eu sei que foi um processo que foi rápido, tanto que ele já foi condenado, já está em fase recursal o processo. Só que por quê? Porque eu fiquei em cima do processo. Então eu acho importante as mulheres cuidarem. Foi lá, fez uma denúncia, entre em contato com o fórum. Uma coisa que as vítimas não sabem, que pode participar da audiência toda. As mulheres geralmente saem, não sei o que aconteceu, como é que foi. Se a pessoa tem coragem, eu dei depoimento na frente do meu ex-companheiro, do meu ex-namorado, né? Vou falar companheiro, que é capaz dele querer meus beijos ainda. Tem que cuidar. Não, tá certo. Tem que cuidar isso. Não, mas eu acho que elas têm que saber que ela pode participar e procurar isso, procurar saber como é que tá o processo, porque muitas deixam o processo e não sabem. Tipo, semana retrasada eu recebi um rapaz no escritório que a Maria da Penha dele tinha acontecido há 5 anos e a mulher também não queria mais. E isso eu acho importante a gente também falar. Porque às vezes são crimes bem pequenos. Na época ali era um crime de injúria. Ele chamou ela de vagabunda, ela chamou ele de viado e deu uma Maria da Penha. Essa denúncia veio e o processo se arrastou, a audiência foi 5 anos depois. Só que tu imagina, o cara já tá bem com a mulher. Daí, o que aconteceu? Eles entraram em atrito. Porque ele começou, lembra quando tu me falou tal coisa? E ela, mas tu me falou. Tipo, ficou um clima horrível, sendo que eles já estavam bem, criando filho junto, tudo, entende? Eles já tinham voltado, Eles já tinham voltado. Tipo, não tinha mais lógica aquilo. Daí o que acontece? Criou um dissabor entre eles ali, porque eles tiveram que falar por algo que aconteceu lá no passado. Porque tinha que dar fim naquele processo. E outra coisa importante da gente falar é que agora não se retira mais essa denúncia, né? Que elas chamam de queixa, né? Porque antigamente as mulheres iam lá, quero protetivo, não quero mais. Quero ele processado, não quero mais. Agora quem decide isso é o promotor de justiça. Então pense bem antes de fazer um registro, realmente é verdade, não tem outra opção, vou fazer. Mas não tem mais aquele tira e volta. Eu, quando era estagiária aqui da segunda de Cachoeirinha, era o dia inteiro. Coloca a medida protetiva, tira a medida protetiva. Porque elas tiravam. Uma vez a gente recebeu uma senhora que ela tomou uma facada no rosto, ela entrou com uma faca no rosto, pegou a língua dela e ela retirou no outro dia. Ela não queria ver ele processado. E tem muito aquilo do susto, né? Vocês não tem como dar um susto. Né? Uma faca, né? Uma faca atravessada. Eu acho que não quero mais. Acho que ele se empolgou um pouco, tava cortando um pão ali. Ele levou a faca no pão e acertou. Mas é isso aí, eu acho que nem aquele dia nós estávamos falando, né? Não sei se foi em programa, em off, que as mulheres elas têm muita dependência, às vezes até pela criação que tiveram, de não ser dependente, né? Que nem a Luana aqui, tipo, completamente dependente, não depende de homem pra ter a tua vida, pra nada, na verdade, né? E de repente não poder dar um passo a mais que aquilo, achar que a vida vai ser sempre aquilo ali e acaba se submetendo mesmo a viver daquela maneira, né? Tipo, ou viu que tem a própria mãe passando por isso, né? Já criou um laço cultural que a minha vida é isso aí mesmo e tá tudo certo, eu vou aceitar, né? Os medos, né? Medos medo do cara te matar. De perda, né? A parte financeira também. Até de rango, de comer mesmo, né? De comida, de não achar que não vai conseguir se manter sozinho ou sustentar os filhos, alguma coisa assim. Não, e toda e qualquer mulher pode ser vítima, né? Porque me perguntavam muito isso, mas como que tu foi vítima? Mas tu tinha conhecimento da lei. Mas é muito estranho, porque quando a gente está dentro do relacionamento, tu não percebe os crimes. Tanto que quando ele foi preso, eu cheguei na delegacia, se tu me perguntasse qual era o artigo de uma ameaça, eu não sabia. Tanto que eu comecei a contar pra delegada o que tinha acontecido e ela disse assim, Luana, aconteceu tal fato, mas isso aqui é cárcere. E eu ficava, caraca, como assim? Porque tu não percebe quando tu tá dentro. Até porque é muito difícil tu conseguir olhar pra uma pessoa que tu ama, porque era uma pessoa que eu gostava, eu fiquei com ele 2 anos porque eu realmente gostava, daí tu olhar pra aquela pessoa e tu perceber que é uma agressão, que é algo que é um crime, é muito difícil. Os de fora que percebem mais, Os de né? fora que percebem. Aquela amiga que tem coragem de falar também, que tem duas interpretações, né? Às vezes tu vai dar um toque, quando tu já pensa, tá de olho no marido, tá querendo, né? Tá tentando acabar com... Então é difícil de tu dar um parecer, né? De tu olhar, às vezes tu só aceitar, né? É assim, ó, tá bem, ela tá com um sorriso no rosto, ela tá feliz, né? Então, no meu caso, até, eu demorei um pouco a denunciar, porque eu tinha muito receio por ser conhecida na cidade, que nem eu falei isso pra juíza no dia. Eu não queria estar lá contando pra juíza a minha vida íntima, né? Ela conhecendo ali minha intimidade. Então eu demorei um pouco por isso também. E eu acho que quanto mais cedo a mulher identificar, né, tipo assim, eu acho que tem que procurar o conhecimento sobre isso, né. Eu acho que toda mulher tinha que até ler artigos mais sobre isso, como falou, de quantos artigos ali tu estava sendo vítima
tu mesmo como doutora não ter esse Não, conhecimento, né, que é um detalhezinho quando vê assim, né, acho que o primeiro grito já ali, ou, né, a primeira ameaça de mão, coisa ali, acho que já tem que dar uma interrompida mesmo, né. Tipo, que nem o caso dele, ele sempre teve brincadeiras que eram estranhas. Tipo, eu postava uma foto no Instagram e, tipo, um homem ia lá e comentava. Ele botava embaixo, mato e morro por essa mulher. Os comentários sempre foram estranhos. Presente era uma caneca com uma caveirinha. Mulher de polícia, se encostar morre. Isso aqui no começo tu acha, ele me ama, que engraçadinho. Sim, protetivo. Que Nossa, protetor. Tem outras maneiras de proteger, tipo, é linda Isso. mesmo, eu que o diga, tipo assim, um jeito mais Não, leve, era né? tudo assim, com coisas de morte. Todos os comentários, assim, sabe? Morro por essa mulher. Se alguém encostar, eu vou matar. Sempre foram brincadeiras assim. Tipo, me deu uma caneca de presente, faz um vídeo. Quero que tu faça um vídeo. Daí fazia um vídeo da caneca e botava a arma do lado. Sabe? Uau. Daí depois que tu sai, que tu vai enxergando, nossa, mas olha tal coisa, tudo eram crimes já que tu tava te afundando e tu não percebe. Nessa hora eu vejo que eu não sou nada violento, então, né? Alguém comentava nos vídeos da minha mulher, eu dizia, se eu não fosse casado eu pegava. Leveza. E era dela mesmo que eu tava falando, Exato, cara. exato. Alguém vai achar tua mulher bonita Sim. e, né, independente, né? Não tem o que tu fazer, né? E a parte que a gente não falou de tempo. O que tu acha? Tipo, eu falei pro Rafa, eu tem a parte da justiça que me incomoda, é tipo assim, pegou 5 anos de cadeia. Tipo, esse cara que bateu na mulher no elevador. Pegou 5 anos. Em um ele vai estar solto. Cara, se pegou 5 anos, um cara que fez aplicação dela, isso num cubículo, do jeito que foi, com câmera filmando, se pegou 5 anos, tinha que ficar 5 anos. Que é capaz dele sair em 1 ano e ainda querer fazer uma maldade maior pra ela. E isso que daí pra eu falar sobre isso seria um pouco mais difícil, porque eu trabalho em progressão de regime, então eu tenho que ter a igualdade, né? Eu não posso achar que, tipo, matou ali um crime comum, matou um homem normal ali e tal. Ele vai ter que ter a mesma progressão de regime que aquele outro, né? Eu acho que daqui a pouco dá pra dar uma aumentada nas penas em relação ali a feminicídio e tal, acho que ainda temos... Mas eu acho que é a política da família, uma coisa que eu acho também importante nós falarmos, porque eu vivenciei isso, as famílias às vezes não acreditam que aquela pessoa é uma agressora e ficam passando a mão por cima. Eu percebo assim que se eu vejo um irmão meu fazer isso, eu não estaria lá defendendo, sabe? Porque também existe muito, eu estudo psicologia, então a gente tem que ver que tem muito do psicológico, tem muitas patologias. Então tem coisa que tem que ser estudada, que tem que ser trabalhada. No caso dele, por exemplo, quando eu notei que ele tinha algo errado, eu procurei ajuda. Eu levei ele numa psicóloga, tanto que essa psicóloga foi a principal testemunha, porque lá no dia ela falou que ele falava nas sessões que ele pretendia me matar e se matar depois. Até para o pessoal saber, hoje em dia tem um decreto novo lá de 2020, 2022, que diz que a psicóloga, né, quando ela ouve algo que ela percebe que tem uma pessoa que pode ser colocada em risco de vida, ela abre o sigilo. não é antiético. Não é antiético. Eu tinha uma dúvida sobre isso, porque eu fiquei pensando, imagina o cara fala ali um monte de pensamento macabro com a psicóloga, ela vai ter que guardar pra ela, né, deixando acontecer alguma coisa, né? Antigamente podia, agora não. Imagina, eu chego lá na podia mesmo, antigamente não. Não podia falar. Não podia falar, isso, né? agora pode. Que loucura isso aí, cara. Imagina, eu chego lá na psicóloga e digo, fui num podcast lá e quero matar o Rafa. Ou até de tu querer se matar mesmo, Isso, ela tem que procurar ajuda. Então, no nosso caso, ela fez isso, ela entrou em contato com ele e falou, olha só, aqui quebra o nosso contrato, eu vou ter que denunciar, porque a Luana tá em risco. E foi exatamente no mesmo dia que ele foi preso. E ela falou isso na nossa audiência. Só que eu acho importante as pessoas procurarem essa ajuda, porque ali era um cara que é realmente problemático. Tu percebe que é uma pessoa doente, entende? Só que a família acha que não, tanto que na época que a nossa psicóloga falou que ele tinha um transtorno e tal, eu procurei toda a família, expliquei pra todo mundo. E todo mundo me dava razão. Não, realmente, ele corre risco de machucar alguém, até de se machucar. Só que daí no dia da audiência estava todo mundo lá, dizendo que eu estava mentindo. Né? Que era mentira, que não sabia por que eu estava fazendo uma perseguição com ele. Né? Cara, isso é muito... Mas é que quando é da família é complicado, né? Tipo, todo mundo aponta o dedo, né? Mas eu acho assim, eu não teria coragem de ir num tribunal apontar o dedo pra alguém da minha família, mas eu também não iria defender se a pessoa fez errado. Cara, deixa ver, né? A favor, Quem é que tá junto, quem é o casal que vive junto, né? Tu não sabe 24 horas o que tá acontecendo. Não se meter já tá de bom tamanho já, né? Tu ficar parcial já tá ótimo, entendeu? Sim. Não precisa não cumprimentar teu filho, não precisa tu não dar um abraço nele na audiência, não é não tá com ele. Mas também não vou atrapalhar o outro lado lá, deixa a mina se defender lá, né, cara? Se ela tiver errado, vai ficar provado ali que ela inventou isso aí no caso, né? Que ela não apanhava, que ele que tava
sendo vítima da Luana, vamos dizer assim. Sim, né? porque eu acho que você é família. Pois é, quando, Não, ele era lutador profissional armado e eu que batia. É. Eu sou boa de briga. E também, que agora falando sobre isso que tu falou da luta, tu acha que seria interessante as mulheres pelo menos fazer, tipo, não que iria evitar o crime, alguma coisa, mas alguma defesa pessoal, Sim, uma acho. luta. E se quiser fazer um Muay Thai, pode me procurar, Acho, eu dou aula acho. particular também, né, se quiser ter interesse de fazer. Eu acho que, assim, ó, que nem no elevador ali, eu acho que aquela situação foi muito covarde, né, não teve nem saída. Mas até na rua, numa abordagem, de botar a mão no ombro, de querer ter um primeiro contato, ter uma saída, né, eu acho que Sim, seria acho interessante, muito. né. Sim, concordo. Andar mal. Também, né? Mas às vezes não dá. Tipo, ser um pouco mais ofensiva também, né? Não que os caras. Na verdade, o cara que não tem que bater, né? Pra começar, não é nem isso. Mas ter uma noçãozinha, assim, um pouquinho de maldade, pelo menos, né? Sim. Botar a chave enfiada no dedo, enfiar na jugular, coisinhas assim pequenas, né? Tipo. Se defender pra correr, no mínimo, não deixar o cara dar 60 soco, né? O cara pra te sair correndo. Porque esse cara que deu 60 soco, num ringue, ele não dá um soco no outro cara. É. Entendeu? É muito fácil, é que nem um cara pegar uma pessoa cadeirante e bater, que nem pegar uma criança e bater. É um tipo de gente que é um leão com quem ele... Né, que daí já vem ter aquela questão também, já vou entrar num assunto até de questão de violência agora sexual falando nisso, né? Que como tu está estudando psicologia, tu me corrija se eu estiver errado, assim, mas como eu trabalhei muito de BlaBlaCar, pegava muito médico que estava se formando também em psicologia, eu dava uma desabafada ali, e nós trocava vários assuntos. O cara que comete a violência sexual, né, o estupro em si, ele tem o que ele quer ter o poder do domínio, na verdade, né? Sim, não é porque que uma mulher bonita, porque ele tem uma atração por ela, tanto que na cadeia ocorre muito estupro dentro da cadeia. Então o homem não ia pegar a bunda peluda lá e querer fazer, é pela questão de se impor, tu é um merda e eu te dominei. Sim, tipo, exatamente. é mais ou menos isso, né? Isso. Então, numa situação até de estupro, eles falavam que quando, no caso, o cara ia estuprar a vítima, se a vítima facilitasse um pouco e entrasse, já perdia até um pouco da vontade dele, que a dele era o ganhar aquele domínio mesmo, né? Tanto que esse tipo de acusado, né, ele geralmente procura a vítima, né? Ele analisa o perfil dela. Quando eu trabalhava em delegacia, existiam vários crimes assim, de estupros aqui até na cidade de Cachoeirinha. E uma vez a gente teve um caso de um homem que trabalhava numa empresa e tal, e as vítimas deles eram todas meninas muito parecidas. Todas com faixa etária entre 15 e 18 anos, que trabalhavam no seu primeiro emprego, andavam a pé, andavam de camiseta. Ele sempre pegava meninas assim, que demonstravam fragilidade, início da vida, e toda vez que ele abusava delas, ele falava a mesma coisa. Olha só, tem que dar graças a Deus que eu tô aqui te pegando. Tipo assim, como se ele estivesse fazendo um favor pra menina. Sim. Esse cara, ele era casado, ele tinha uma filha de 6 meses, e quando ele foi denunciado, a mulher dele ficou na porta da delegacia, ela dizia que era mentira. Depois foi feito os exames e todos deram positivos. Era alguém que não tinha como acreditar. E ele trabalhava numa empresa, com CTPS assinada, tudo certinho. Era um marido perfeito, uma filha de 6 meses, ninguém desconfiava. Ele estuprou na época de 5 a 6 meninas, se não estou enganada, aqui na cidade. Imagina. Não, e outra, né? Eu vi também um cara, um americano que foi condenado por isso, e ele tipo, se reconheceu que ele não era uma pessoa normal por fazer esse tipo de crime, né? Que acredito que esse aí é um dos poucos crimes que não tem ressocialização mesmo, que é já a parte do mental mesmo ali, né? Que ele disse que olhava muito também o perfil da família da vítima, né? Tipo, se o pai já era um cara mais Sim. irado, mais agressivo, ou praticava a luta, ele já nem ia não procurava, porque ele também tinha medo Sim. da represária para ele, né? Então, geralmente procura o quê? Pessoas mais carentes, né? Com autoestima mais baixa, Sim. realmente, né? Tanto que tem muita gente mascarada onde? Em parques de diversão, na própria... como é que se diz, do que cuida da criança ali mesmo, conselho tutelar, né? Tem muito pedófilo, muita gente que abusa mascarado nisso aí mesmo, né? Sim, Que é o lugar que é onde a vítima tá na parte do seu, como é que se diz, fragilidade, procura alguém, o cara dá um colo, convence e ela não consegue nem identificar também esse abuso às vezes, né? Que começa com uma mão, com um toquezinho, um presentinho, um negocinho, quando vê, entra e ela se sente ainda que ela é a culpada daí, né? Eu perdi meu pai faz 5 anos e eu percebo, assim, que eu acredito que aconteceu tudo isso e eu demorei a analisar pela falta Da figura masculina mesmo, né? E eu acredito que se o meu pai estivesse vivo, ele também não teria feito, porque tinha aquela proteção, entende? Sim, independente se ele era policial ou não, mas era a Isso, figura eu acho não que- é machismo isso aí. Isso. É a figura paterna, tanto a materna Sim. ou a paterna, é a família, né, em si, né? Tá
tá E eu acho conectada. importante falarmos também que as mulheres também abusam, né? A gente tem bastante abuso Sim. de mulher e as mulheres também fazem violência contra os homens, muita mulher. E nem esses dias eu tava conversando com um amigo meu e ele falou assim, ai, não deixa a minha mulher saber que a gente conversou. Eu fiquei pensando, mas a gente é só amigo, ele só conversou comigo por telefone, mas ela não pode saber. E daí eu vou ter que te deixar bloqueado, daí eu pensei que tá num relacionamento abusivo e não tá vendo. Né? Mesmo ela sendo mulher, Exatamente. ela não pode fazer isso na vida dele, os Querer direitos são cortar, né? iguais. Exatamente, Isso. de deixar fazer alguma coisa sozinho, pro futebol, alguma coisa assim. No momento que tu percebe que tu tá perdendo o teu círculo, tu já tem que dar uma maneirada que tem algo errado. E é isso, é importante, eu sempre falo isso também, que a pessoa tem que ter a vida dela, né? Tu tem que ter o teu momento, eu falo isso pra minha irmã às vezes, eu digo, Janaína, tu tem que ter o teu momento, né? Nesse momento, eu sou a Luana, aquele momento que é pra ti, tu não pode viver só como pai dos teus filhos, como empresário, como advogado, tu tem que ter um momento. E às vezes o casal não deixa isso acontecer. A gente esquece. A gente esquece. É que tu vai estar contigo pro resto da vida, né? Tu vai estar contigo sempre, né? O outro vai estar passageiro. Né? E é bem difícil. Então, tipo, nós tínhamos, quando eu era casado, nós tínhamos. Alguém de café mais aí? Não, Pegamos obrigada. uma rodada de café. Era, Ou açúcar. Como é que nós chamávamos? Era o dia do macho. E daí se reunia os maridos. Mas tudo os homens num lado, fazem mais isso que as mulheres, E né? a noite das meninas, mas tipo, nós era no mesmo dia, entendeu? Tipo, as gurias se juntavam numa casa de uma dos casais, das meninas, e nós íamos pro outro lado, fazíamos um churrasquinho, alguma coisa, porque não era um grupo de jogar bola, enfim, não jogava futebol. E era isso, entendeu? Ou o cara quer sair, sai, porque tem que ter essa conversa, Sim. tu tem que ser tu, não só o marido, não só o pai ali, né? Mas é bem difícil os casais que fazem coisas separadas, assim, geralmente o cara vai jogar bola, a mulher incomoda, ou dificilmente a mulher que sai com as amigas, que eu acho extremamente necessário falar mal dos maridos, né? Que se junta ali pra falar Nem que mal seja dos pra falar de namorados, outros homens, né? nem que seja pra cuidar, só que Qualquer acho coisa. que... Tem que ter aquele momento ali, é extremamente essencial. Mas esquecem, né? O pessoal esquece que tem que fazer, que dá pra fazer. E o ciúme, né? Que daí fica muito aquela parte de, vai sair com outras amigas, ou será que não vai aprontar? Cara, se for aprontar, vai aprontar. Não interessa. Quem quer, né? não eu acho que jeito e faz. É. a gente não tá muito maduro o suficiente para entender, que nem eu comecei a ir na psicóloga, até quero voltar de novo, mas ela me clareou muitas ideias também que eu tinha de pensamentos machistas mesmo, que o cara foi, né, geração dos anos 90 ali, a gente vai e infelizmente, né, a gente tem que aceitar e reconhecer que foi o que a gente aprendeu. Né? Não quer dizer porque eu aprendi que eu tenho que morrer com aquilo. Eu ia para as festas com meus 14 anos, no tempo da Discover, que o chegar numa guria era puxar o cabelo dela, sabe? Era chegar puxando o cabelo e dando pescoção mesmo assim, tipo, se ela dissesse que não, tu não beijava, tá? Mas era nessa abordagem. Falar uns 8 não, né? Os caras lá. Não, mas era, eu, tipo, mas meus amigos estão vendo, exatamente. Meus amigos estão vendo, vai me deixar assim, como é que vai ficar? E tipo, e tu pensando em ti, e a mina tá ali, né? E pra nós, e tinha umas que davam risada, tu achava que, estão gostando, mas não, ela tava rindo pra não. Então eu peguei. Nunca. É que nós tínhamos ali. Exatamente, quando eu até puxei o cabelo da Luana lá, me deu até um tapa o negócio. Então, tipo, era uma coisa que, tipo, eu via aquilo ali. Eu imitava o quê? De quem saía comigo. Eles estão puxando o cabelo, vou seguir no mesmo. Tanto que o meu primeiro beijo. Exemplo, né? Era esse primeiro beijo que eu dei na Discovery, eu nunca tinha beijado, e eu olhei, todo mundo ficou com aquela guria ali. É ela. Porque, eu fui por dedução, aquele cara ali, acho que eu tô melhor que ele, né? Se ele ficou com ela, vai ser a minha vez também agora, não. não. Homem das Cavernas puxou o cabelo dela, conseguiu. Não, sem puxar, não. Cheguei conversando aí, eu só cheguei e perguntei se eu posso te dar um beijo. E ela disse, pode. Não puxou meu cabelo. Deixei, todo mundo tinha puxado, todo mundo não puxaram. Digo, agora na minha vez aí. Foi o único que não puxou, vou deixar. Eu acho que foi até por pena mesmo, né? Não puxou, tu é estranho. Mas então a gente aprendeu dessa maneira, né? Tinha, tipo, dessa agressividade mesmo. De ser homem, vai puxar e vai ter que ficar comigo, se não ficar, vai embora ali, né? Então. Buzinar pra mulher na rua também, né? Cara, quando que isso deu certo, né? Tu passa a buzina pra mulher e a mulher parar e. Opa! Me buzinou, vem aqui, cara. Tipo, cara, é sério, cara. Buzinava uma mulher na rua disso aí, né? Que o cara via, né? Que Deus o livre, tu era o cara, né? De fazer isso aí, de mexer, mais audacioso. Na verdade, tu não era, tu era pros outros, teus né? amigos, né? Não, eu era. O cara sempre As foi mulheres tava estavam fazendo não isso. vai nem aí, cara. Mas é que nem as cantadas do Instagram agora, tem umas assim que é fora da realidade. Eu sempre, tô preso na doutora, se eu for preso a senhora vai me soltar, é sempre as mesmas coisas. Se tu né? pagar, né, meu trabalho. Ou então os que não entendem nada, esses dias um falou assim,
ai, eu sou apaixonada por ti porque eu acho muito legal tu prendendo as pessoas. Daí eu falei, tu acha? Deus, mas eu não prendo, eu só solto. Aí acabou o encanto. Isso, ou então fala assim, ô doutora, eu quero ser preso pela senhora. Eu digo, não, eu nunca vou te prender, eu só solto. Eles demoram a entender, tem muita gente que demora a entender, assim. A demora ou também se faz de louco também, né? Que a intenção de prender é de outro sentido, né? Ele não tá com a intenção de... Isso deve ser maçante, né? É, isso é chato. E tu não bloqueia? Alguns eu bloqueio. Na parte realmente assim de machismo, tu sente algo no teu meio, no caso, né? Do direito, assim, tu sente Sim. algo mais, tipo, porque a mulher talvez não tenha credibilidade, por ser uma mulher bonita, talvez, né? Não, tem bastante. Tem um problema Tem. maior, ou com o juiz, ou com... Sim. Tu sente... Sim. Até no início, que nem eu contei pra vocês como é que foi algo assim muito, muito rápido. Quando eu comecei a advogar, as pessoas meio que não acreditavam como que eu estava advogando sozinha. Então eu fiz audiência, que o promotor me olhava e dizia assim, doutora, cadê o outro advogado? Eu falava, ué, como assim? Não, a senhora não é estagiária do fulano? Não, sou advogada. Te botava lá pra Isso. estagiar ainda. E eu já vi juiz no meio da audiência, doutora, mas a senhora trabalha pra quem? E fora o que falam, assim, já me casaram com tantas pessoas que eu nem sei. Né? Já me casaram com traficantes famosos. Uma vez eu cheguei num flagrante e a mulher falou assim, essa menina tava presa, ficou 6 meses presa. E eu que brinco que eles inventam tanta história. Tu tinha sido presa? Isso. Essa menina tava presa, né? Ela teve presa porque me casaram com um traficante e falaram que eu tava presa. Então já me casaram com várias pessoas que eu nem conheço. E eu brinco que às vezes as histórias que eles contam, até eu fico com raiva de mim. Você acredita? Até tu acredita? Até eu acredito. Que loucura. Não, então assim, eles inventam coisas absurdas. Eu acho que a gente tem um preconceito muito grande, o advogado criminalista, porque todo mundo acha que o advogado criminalista, ele tá cometendo crime, né? Sim. O meu ex, mesmo quando a gente namorava, ele dizia que muita gente perguntava pra ele, mas como é que é a casa dela? Tem droga, tem arma, daí tu tá lá dentro. E ele, cara, ela é uma pessoa normal, ela trabalha no processo. E outra coisa também, o pessoal acha que eu sei tudo o que acontece, eu não sei de nada. O que eu sei é o que a polícia me entregou e eu trabalho em cima daquilo. Então, tipo, eu não tenho informação nenhuma, eu procuro não saber, não sei de nada, entende? Sim, tu sabe do caso e o estudo que ele te passou. Se o cliente vai me dizer se fez ou não fez, se ele vai dizer que fez, daqui a pouco não tem outra alternativa, vamos fazer uma confissão para ganhar um atenuante da confissão, era isso. Não tem provas, mas fez, vamos bater no que não há provas, não fez, vamos até o fim para provar que não fez. Mas é o que está no processo, eu digo, não adianta eles quererem perseguir o advogado. Hoje em dia eu já sou muito aceita aqui, mas no início foi muito difícil, eu não passava numa barreira policial. A minha casa, eu brincava que se alguém assaltasse minha casa ia ser preso no primeiro segundo. E minha casa era viatura o tempo inteiro. Viatura o tempo inteiro. E eles costumam muito, essa guria não dá pra chegar perto, não sei o quê. Às vezes chego na delegacia e tem uns que mal me olham. Uma vez eu cheguei e fui dar um bom dia pra um sargento e ele disse, não dou bom dia pra advogado criminalista. Acho que tu é envolvido com vagabundo. Sargento, né? Aí é que se confunde as coisas, né? Tu não tá soltando o cara, tu tá fazendo cumprir a lei, que a lei tá ali. Ponto. Sim. A gente gostando ou não, ela tá ali. Né? Isso é um fato. Então tu tá fazendo o que tá escrito no papel, Sim. que às vezes não se cumpre Não, de alguma muitos forma, não veem, mas assim. é... Então, se a gente quisesse uma mudança, teria que ser mudança nas leis, para daí o advogado criminalista Sim. talvez não soltar tão fácil. Ou, enfim, depende do caso, é fácil, né? Claro. Mas isso teria que ser mudado. Porque o advogado tá fazendo o trabalho dele e é cumprir a lei, não tem... E o Não, juiz vai dar... Muitos não querem dar nem oi pra gente, assim. Então, tu tá dando o direito da pessoa ter defesa dela, né? Sim. Se tu não tiver lá particular, vai ter o do Estado pra fazer o mesmo papel, né? Então, Muitos tipo, a gente dá bom dia, eles falam, não dou oi pra... Como que é? Um me falou assim uma vez, advogada de vagabundo e vagabunda também. Caraca. Então isso aí não caberia uma ação, tipo ali? Ou Até é só pra se incomodar? Mas eu não procuro não prolongar, Pra- tento sair na elegância, sabe? Tu pensa assim, beleza. Eu digo, não adianta, é uma bola que tá sempre ali girando, Mas entendeu? tinha que, isso aí, mas que nem tu falou, que é uma bola igual, mas às vezes esses pequenos detalhezinhos assim, né? Isso aí tinha que ter, que nem até pra botar a igualdade, né? Nos casos, né? Mas será A que gente o cara vai- fala a gente assim, vai tem relevando- advogado do homem também? Não, A gente fala. vai relevando isso aí, porque é pequenininho, mas se todo mundo tivesse a oportunidade de filmar um relato desse alguém do Isso. lado e começar a bater em cima, eu acho que mudaria também o jogo, né? É, Porque a gente tem muito aquela mania, isso não vai dar em nada. Eu vou deixar assim que não vai dar nada. Como tu falou lá no começo das investigações, muito preguiçosa. Eu mesmo passei na minha família sobre isso, um caso muito grande, que repercutiu em tudo aí. Achei muito fraca a investigação, cara, assim. Pô, tu tem um cachorro morto num pátio, teve uma pessoa que veio aqui, que foi a última pessoa que saiu daqui, não fizeram uma perícia no animal, não fizeram nada, não isolaram a área, não pegaram todo mundo que estava aqui, tipo, você tem que sair da casa. Achei assim que a gente olha só como olha os filmes,
e acha que vai ser um pouquinho parecido só, né? Nem Aí perto. depois tu fica sabendo, depois de 3 anos fizeram perícia numa churrasqueira que, tipo, já sabia de um monte de coisa, daí tu fica, cara, se tu não vai pra TV, tu não bota a tua única arma que tu tem legalmente pra não fazer uma besteira, né? Que no começo eu pensava um monte de besteira, vou fazer com as minhas mãos, vou tentar, se não é a mídia, né? Tipo, eu acho que os casos acabam morrendo muito assim, como só mais um caso de família mesmo que ficou por isso, entendeu? Então, acho que é muito fraco mesmo. E, bom, a gente já falou que da Luana sobre a profissão dela, do que ela faz, que faz com excelência. A Luana agora no pessoal, além da advogada Luana, que eu acompanho já a Luana há muito tempo, a primeira vez que a gente está se encontrando pessoalmente, mas a gente já teve várias conversas. Sempre uma querida. Sempre uma pensando em cometer um crime. Bah, não, eu nunca dei essas brincadeirinhas, né? De não, a gente. Não, sempre. A gente tem mais conteúdo pra falar além disso, né? Tipo, coisas produtivas assim mesmo, né? E tipo. Que eu, como acompanho ela há mais tempo, né? Então pelas redes sociais eu vejo que a Luana tem uma rotina igual da profissão com excelência. Ela faz bastante academia também, treina e come bastante também, que não parece. Ela é princesinha, mas o prato é de pedreiro, né? Então, tipo, eu queria que ela contasse qual é o segredo, né? Pra conseguir estar em forma, bonitona e comendo tudo que quer, sem restrição, assim, muito, né? É o treino que é mais pesado, como é que é o segredo, então? Eu acho que é a minha vida, que é muito agitada, eu não paro muito, né? E eu tenho um segredo, assim, que eu uso na minha vida, que eu acho que a gente é tudo que a gente absorve, sabe? Eu acho que se tu come com aquela preocupação de que aquilo vai te engordar, realmente parece que te engorda. Eu meio que como sem preocupação. Não gosto de não gosto de passar fome, não gosto de comer pouco, gosto de comer bem, sou taurina. Eu amo cozinhar. Quando eu tô em casa, a minha casa é uma festa, eu brinco, né? Eu moro sozinha, então eu comprei tudo bem pequenininho, mesinha pequenininha, 4 cadeiras, tudo pequenininho, porque eu sozinha. Eu pensava, eu vou receber 1 ou 2 visitas, minha casa tá sempre cheia. Porque eu amo cozinhar. E as minhas irmãs são casadas com filhos, ao invés de fazermos lá, a gente faz sempre na minha. Então, no final de semana, eu tô sempre na correria mais com comida. aconchegante, né? E eu passo o dia inteiro fazendo comida. Eu gosto de café da manhã turbo, lotado de coisa, eu posto vários cafés da manhã. Exatamente, é por isso que... Almoço. E eu treino, faço... Agora eu tô parada, mas gosto de fazer polidense também. Que também é algo que as pessoas têm muito preconceito. Todo mundo acha que a pessoa que faz polidense, faz stripper, é terrível. É do job, advogado é do job também. Não, tem muito isso, né? Muita gente pergunta... E se for também, qual o problema, né, Lona? Se for... Mas tem muito preconceito, porque o pessoal não consegue acreditar. Às vezes tu posta uma foto do polidense, mas quer se aparecer. Eu acho que tem muito isso também, né? A pessoa... Sim, quero. Cara, é uma foto normal, não se faz polidense com uma roupa comprida porque tu não vai conseguir ficar conectado com a barra. Mas as pessoas já acham que tu tá fazendo por maldade. Eu acho que hoje em dia a gente tem muito preconceito das pessoas acharem que tu tá sempre querendo, se achar, isso e aquilo. Eu nunca fui uma pessoa que quis me achar, sabe? Eu sempre gostei de ter o meu canto, gosto de treinar. Só que às vezes as pessoas enxergam de outra maneira, né? E é isso aí. E não é um problema se achar, né? Se parar pra pensar... A gente tem que acreditar na gente, né? Entender qual é o problema de tu te achar capaz, de tu te achar bonito, de tu te achar sexy ou ousado. Determinado, ou né? A se comprometer contigo mesmo, né? Eu gosto, tô determinado. E o que o outro tem a ver com isso? Mas eu acho que até nós chegamos num ponto agora que é... Algo que tem acontecido muito agora é a internet, a terra sem lei, né? Você posta alguma coisa, as pessoas te julgam pela capa, não sabem quem tu é. Esses dias eu postei um vídeo, eu tinha me arrumado pra sair pra uma festa, todo mundo usa roupa pequena e tal, eu tava com vestido longo, só que com decote. Naquele aplicativo novo, até que eu não lembro o nome, eu recebi tanta mensagem naquela foto, tanto comentário, eu recebi tanto comentário, alguns positivos e tal, mas eu olhando como as pessoas julgam, um cara chegou e colocou assim, ó, só pela cara já vi que não sabe fritar um ovo. Eu pensando, cara, não sabe da minha história. Eu trabalhei em padaria, faço minha alimentação. Nós estávamos conversando esses dias, eu falei com ela, tinha feito uma carne de porco, não sei o que. Ela, eu adoro porco, eu gosto daqueles ossinhos de porco. Ela, tipo, cara, muito simples, entendeu? Por isso que, tipo, que nem, além dela aceitar o convite de vir aqui, que eu sabia da história dela, que eu acompanho ela há muito tempo mesmo, ela é muito querida, assim, ó, que nem de falar de julgar pela capa, que nem quando eu falei, quando ela me seguiu, eu pensei, ela vai me seguir só pra ganhar um seguidor e depois vai deixar de seguir. Como a maioria faz, tipo, segue, o cara, olha, uma mulher bonita, me seguiu, vou seguir de volta e parou. Cara, todo dia eu olhava, tá me seguindo ainda. Daí comecei a olhar a vida dela, cara, a história dela com a mãe dela, tipo, por isso que eu tô falando assim, tipo, não é rasgação de seda nem nada mesmo. É real, cara, assim, ó, ela bonita visivelmente, todo mundo olha, ela é bonita, é linda, tudo. Mas ela como pessoa, eu consigo ver ela, além da beleza dela, ela fica mais genuína ainda porque ela é muito
sim, ela me passa que ela é isso aí mesmo, que ela tá aqui com a gente, entendeu? Tipo assim, mesmo sem ver ela pessoalmente. Então, além de, que nem eu voltando a falar, conhecer ela um tempão pela internet, tô muito feliz dela ter aceitado de vir aqui. Ela passa uma energia, até brinquei com ela, cara, como é que tu não parece ter essa idade, porque tu não deve te incomodar. Aí, pô, ela é criminalista, né? Já passou um monte de perrengue, né? E, cara, o amor que ela tem pela mãe dela, que nem falando assim, tipo, é encantador de ver. E daí vem alguém lá que olha, porque ela postou uma foto treinando, cuidando do corpo dela, cuidando da velhice dela, e vai lá e condena. Mas pode ter certeza que tem muitos que olham e se inspiram também. Ah, a Luana lá treinando. Eu já penso dessa maneira, eu tinha muita vergonha também de mostrar, que nem eu também sou um ex-obeso, de treinar. Ah, mas o que tu quer postando isso aí? É bom, né? Tipo, né, cara, né, 120 quilos, né, tipo, bonito eu não vou ser nunca, né, eu vou ser só ex-gordo, né, tipo... E aí, então, eu postava, daí todo mundo, até quando eu tava treinando, em vez de incentivar os próximos, né, incentivar, cara, vai lá, que tá correndo, não vai emagrecer nunca. Mais fácil apontar o dedo, né? E os novos que chegam são os incentivos. Então as pessoas, cara, eu comecei a treinar por causa que eu vi o teu perfil. Eu tô treinando agora no Muay Thai porque eu vi tu treinando. Quantas pessoas vão no CT lá treinar, onde eu dou aula hoje também. Então o professor, eu sempre agradeço ele pela oportunidade de poder hoje estar... Ele botou esses dias um texto no grupo lá, o cara chegou aqui todo sedentário, sem rumo nenhum, sem autoestima. Aí hoje eu poder estar dividindo com ele o espaço, ele dando aula. Tipo, então é essa a ideia, tem sempre alguém aprendendo com a gente. E os que estão julgando, entra aqui. Chegou aqui gordo, feio. Sim, exatamente, tipo isso, continua. Arrebentado. É sobre isso, Mas então. é um cara legal. Estamos se puxando. Então, tu pode ter certeza que tem muita gente olhando isso e levando como incentivo. E os que não estão somando, não precisa nem bloquear, deixa eles lá. As pessoas, elas são amarguradas, muito amarguradas, e daí elas olham o teu sucesso, elas têm que dar um pitaco porque a vida delas não tá boa. Qual é o momento que tu não entende que, cara, eu tô perdendo tempo da minha vida pra falar mal de outra pessoa? Irmão... Eu fico pensando, como que a pessoa faz isso, né? Eu jamais vou ir pra uma publicação de uma pessoa falar mal da Perderam pessoa. meu tempo pra dizer que eu não gostei de... Cara, se eu não gostei, eu passo pra cima. Exatamente. E daí, Mas tem falar uma coisa muitas boa, dar críticas, uma muitas risada. críticas. Mas esse é o ponto, né? Mas eu percebo, o pessoal me pergunta muito isso por trabalhar com 99% homens, como é que eu me dou e tal, com relação com as mulheres. Me dou muito bem com as mulheres dos meus clientes. São pessoas que me incentivam muito, comentam nas minhas fotos, são muito queridas. E eu percebo que às vezes isso vem do público até masculino. Muitos homens às vezes me chamam, eu não ficaria com uma mulher que nem tu. Não ficaria com uma mulher... Uma vez eu conheci um cara que falou assim, jamais namoraria uma mulher que usa essas calças que tu usa de academia. Daí eu fui lá no perfil dele, ele de regata. Então eu falei, mas tu pode mostrar o teu bíceps, eu não posso mostrar o glúteo? Fui lá no perfil dele, ele de regata. Mas como se tu quisesse namorar com a pessoa. Ele de regata, abraçado em outro homem, claro. Daí eu Sim, pensei, não namoraria, né? Tu não tem o que ele quer, né? É muito estranho, sabe? A gente vê umas coisas assim muito estranhas do pessoal apontar muito o dedo. E você falou da minha mãe é minha filha, né? Eu brinco com ela que a gente inverteu os papéis. Quando eu conheço alguém novo, hoje em dia eu sempre falo, tem filho? Eu digo, tem uma filha com 74 anos. Eu brinco que agora é minha filha. Eu sempre fui muito apegada à família, sou muito apegada à família. O meu pai era o meu porto seguro, né? Eu brinco que, mesmo ele estando longe, ele ainda comanda toda a minha vida, né? E ele tá aqui agora, só de lembrar nele, né? Tá com nós, com certeza. Ele não morreu, ele tá aqui, exatamente. Não, meu pai era a pessoa mais maravilhosa que existia, tem uma tatuagem dele no braço. E a minha mãe tá aí, faço tudo por ela, né? Ela é em primeiro lugar, sempre digo, qualquer pessoa que tentar me afastar dela jamais vai conseguir. Eu brinco que eu tenho a guarda compartilhada dela, que durante a semana eu não consigo ficar com ela, daí eu pego ela toda sexta-feira e eu fico de sexta a domingo. Daí até tem um amigo meu que tá sempre comigo, não sei se tu viu, claro, que é esse, tá sempre comigo. Ele vai lá pra casa e ele brinca, onde é que tá a nossa princesa? Minha amiga Thiaga, minha amiga Thiaga, um beijo pra minha amiga Thiaga. Ele tá convidado pra vir aí também. A Thiaga tem uma história de vida linda. Claro, é isso que a gente quer, com certeza. Linda. E também algo de Deus, assim, que nos uniu. A Thiaga, ele trabalhava no mercado do lado do meu escritório. Thiaga é muito bom. Ele trabalhava no escritório do lado do meu escritório. E eu conheci ele lá, vi que ele tinha uma vida difícil, assim, e tal. E eu convidei ele pra almoçar comigo, resumindo, ele ficou meu amigo, e daí ele sofria preconceito onde ele morava, a mãe dele foi vítima de feminicídio. Ele perdeu a mãe porque o padrasto que matou lá na época. Que loucura, eu não imaginava isso aí. Isso, ele tem uma história bem bacana, assim, sabe? E a mãe dele era garota de programa, engravidou de um cliente, o cliente nunca quis assumir ele. Quando conseguiram comprovar que realmente era o pai, a mãe morreu, tiveram que botar ele na casa desse pai, e esse pai não quis, né, ficar com ele. Porque não aceitava, assim, ele ser gay. Ele veio pro Rio Grande do Sul tentar ajuda com uma tia, que também não aceitou ele ser gay. Falou, eu não sabia que tu ia vir pra cá pra tá saindo com macho. E daí a gente se encontrou, na época eu tava bem fragilizada, recém tinha perdido meu pai, conheci ele, a gente ficou super unido.
Um dia eu fui largar ele na casa da tia dele, ela xingando ele. Eu disse, Vitor, pega as tuas coisas que tu vai morar comigo. E ele foi morar comigo. Eu disse, tu vai morar comigo 6 meses, até tu juntar uma grana, pra tu ter a tua casinha. Mas depois de 6 meses tu vai ter a tua casinha. Ele falou, beleza, 6 meses eu fico aqui. Ele ficou 6 meses comigo, quando foi 6 meses ele alugou a casinha dele. Agora tá se formando em enfermagem, tá trabalhando, tá estabelecido. Como é que o cara vai falar mal da Luana, cara? Quando alguém falar mal de ti, tu manda pra nós a foto aí de quem tá falando e nós vamos lá detonar o perfil dele. E hoje em dia ele é um irmão pra mim, sou apaixonada por ele, sou apaixonada mesmo, ele é um queridão. E tá lá, ajuda meus cachorros, é o único que tem contato com meus cachorros, eu sou a louca dos pets, né, eu tenho 6 cães. 6 cães. E ele que me ajuda com meus filhotes lá, eu viajei agora semana passada, ele ficou com as crianças pra mim. Eu brinco com as crianças, né? Às vezes eu tô no escritório e digo assim, tenho que ir pra casa que as crianças estão sozinhas já há 4 horas. Daí todo mundo, criança sozinha. Deixei Mas ele diz a idade, sozinhas. não, tem 2, outro tem 3, outro tem 4, Não, eu brinco, o mais novo tem 1 aninho. E tu não pensa em ter, pergunta patriarcal, tu não pensa em ter filhos, assim, nunca... Nunca pensei, sabe que eu me dou muito bem com a minha mãe, sabe? Mas a minha mãe sempre foi muito conservadora. Eu cresci com a minha mãe falando que eu ia ter que casar e ter filhos. E tem algo muito engraçado que eu sempre fui muito focada. Eu lembro que eu tinha uns 6 anos e minha mãe falava assim, tu vai casar, tu vai ter filhos, não precisa trabalhar, teu marido vai te sustentar. E eu olhava pra ela, eu olhava pra ela, e eu sou uma pessoa que eu não falo quando eu tenho alguma coisa, eu absorvo e penso, não, vai ser diferente. Eu lembro que eu olhava pra ela e pensava assim, eu não vou casar, eu vou estudar, eu vou trabalhar, vou ter minha casa, o meu cachorro, eu vou chegar sozinha nas festas com meus cachorros. E aconteceu exatamente isso. Às vezes eu chego nas festas, assim, vejo meus irmãos com a família, todo mundo, eu chegando sozinha com um bando de cachorro. Eu pensando, caraca, exatamente o que eu falava foi o que eu fiz. E filho, eu nunca senti falta. Eu amo crianças me adoram, me dou super bem com as crianças. Tanto que eu tenho 6 afilhados. Todo mundo que nasce na família é meu afilhado. Mas eu não tenho vontade de ter. Eu brinco que eu gosto de criança, mas não ao ponto de ter uma. Não, é bom a dos outros, tu pega um pouquinho do e devolve. Isso, não, mas eu adoro. Agora eu tô com 41 anos, não sei se ainda teria, né? Dá, mas dá. Claro que dá. Não sei. Ah, tá louco. A Cláudia Raia conseguiu. Não pela. Não mas ter, entendeu? Mas ter por ter, eu acho que tu tá certo de não. Eu acho que, tipo assim, se tu não tem essa vontade mesmo, né? Não apareceu a pessoa quando vê, nada como é que se diz? É definitivo, né? Sim. Não, Às vezes nem pessoa. Pode adotar e também. até juntando, linkando pode isso, eu penso muito nisso, eu penso, tem tanta criança que precisa, né? E linkando isso às cantadas, esses dias um cara me chamou no Instagram, ai, como você é bonita, não sei o que, obrigada. Ai, tu não quer sair pra tomar um café? E a conversa até que tava fluindo, assim, parecia ser um cara legal. Daí daqui a pouco ele assim, mas eu queria conversar contigo algo bem delicado sobre a tua doença. Daí eu não sei se tu falaria. Eu falei, doença? Eu falei, caraca, será que ele é médico? E sabe alguma coisa que eu não sei. Alguma coisa que só de olhar. Daí eu disse, sabe qual doença dele? Não, eu não sei se tu falaria sobre o fato de tu nunca ter conseguido ter filho. Eu falei, não, eu conseguiria, super fácil de fazer. Mas fazer, só jogar no mundo... Super fácil de fazer. Olha, eu nem sabia que precisava ter um tratamento pra Eu isso. disse, olha, mas fazer e só largar no mundo daí não é o meu estilo, né? Eu acho que eu nunca me senti preparada pra isso, porque eu sempre estive em busca de outras coisas, mas quem teve filho cedo, beleza. Até acho legal, que às vezes eu tenho amigas minhas da minha idade que tem filho de 20 anos, 22, acho super legal. Talvez se eu tivesse tido lá atrás, ia ser legal agora ter um filho. Claro. Mas só que não aconteceu e talvez me desviaria de algumas coisas, mas cada um com o seu objetivo. Mas eu fiquei pensando, cara, como é que o cara olha pra minha cara e pensa que eu tenho uma doença só porque eu não tenho filho? É que já tá automatizado isso aí, né? De achar, passou dos 40, não tem filho. Não tem filho, Isso. tem Eu falei a idade da Luana agora. 41, vou fazer 42 já. Mas 41. é legal não ter problema. Claro, não, e... Quando você é bem conservado, né? Eu já Não, vi não gente dá pra mentir dizer. pra meia dúzia. É, tipo... olha pro cara, tem 36, baixo, já tinha 40 e poucos anos. Trabalhei no sol, trabalhei no GVT, montado num poste, né, cara? Não me favoreceu muito, né? Não... 2 serviços, né, na rua, né? GVT e motoboy até hoje. Motoboy judia. Bota louco, muito sereno. E tu tem algum ideal que tu não alcançou ainda? Algum objetivo na carreira ou na vida pessoal, assim, que tu ainda, tipo, isso ainda vou chegar ali? Eu tô encaminhando agora pra começar a advogar fora do país. É o meu propósito agora. Daí já tô com a viagem mais ou menos agendada e quero começar a trabalhar. Eu amo direito da propriedade intelectual. Além de trabalhar na área criminal, eu escrevo sobre direitos intelectuais, que é os direitos autorais, marcas e patentes, direitos morais e patrimoniais. Então eu sou escritora nessa área. E como tem alguns países que dão muita importância para esse direito, e é um direito que ainda é novo, ainda é pouco conhecido, a gente tem pouco escritor aqui no Brasil, que foi a minha tese de TCC lá há 15 anos atrás. Então eu trabalhei muito nisso e gosto muito disso.
Então eu pretendo sair do país e começar a trabalhar com esse ramo do direito fora. É o que eu quero alcançar. Que tri. Mas isso daí fora tem pouco ou é uma área que... Uma área nova, né? Uma área que ela é nova, tem se falado pouco assim ainda, tem alguns estudos sobre a lei Mickey Mouse, que o Mickey ele já era para estar em domínio público até hoje, que é algo até interessante assim com o ramo de vocês, que é Tô saber até até meio que perdido ponto... sobre isso. É um ramo novo, que é assim, até que ponto alguém pode pegar, por exemplo, o podcast de vocês e usar. Né? Então é isso que a gente estuda. Até que ponto isso é informação, até que ponto isso é roubar uma imagem, entende? Até que ponto vai o limite do direito do autor e o limite da informação. Esse seria o ponto principal. Se eu não me engano, foi no Canadá agora, eles aprovaram tu ter direito a todo e qualquer uso da tua imagem. Tu ter direito autoral sobre aquilo dali, entendeu? Sim. Se pega uma foto tua num show e aparece o teu rosto, tu vai ter direito sobre... Mesmo que Tipo, eu sou fotógrafo, tô Sim. batendo, sei lá, Luan Santana, e ela apareceu naquela foto ali, e essa foto foi postada, ela vai ter direito sobre aquilo dali, toda e qualquer. Mas daí isso Mas aqui no Brasil já tem né? alguma divergência, que nem eu já peguei um caso de uma menina que postou foto de biquíni e depois ela estava num site lá que eles estavam colocando como se ela fizesse programas. E daí ela não conseguiu uma indenização, conseguiu a retirada da foto. Mas a indenização não, porque o entendimento do juiz foi que no momento que tu deixa uma foto numa rede social aberta, tu tens que ter a noção que pode acontecer coisas nesse estilo. Mas daí te bota até num lugar mas uma coisa que é tu devido, ter a né? noção. Eles fizeram tirar, né? Conseguiram retirar do site, mas ela não recebeu a indenização. Porque, tipo, ela teria como se ela tivesse se colocado em risco. Sim, mas daí imagina, né? Pega daí e volta naquela do cara abusivo lá, vê a mulher dele, no caso, de biquíni, um amigo entra num site lá de adulto. Ali tua mina aqui no coisa, até provar por A mais B, né? Só tirar a foto não traz de volta a menina, né? Tipo, O pessoal fala muito nisso também, que eu posto foto de biquíni às vezes, Sim. né? E muitas pessoas me chamam. Esses dias um colega até advogado falou, Luana, tu não pode postar foto de biquíni, tu é advogada. Eu falei, cara, eu sou advogada no fórum, eu não vou ir na praia de terno, né? Agora, se eu postar uma foto de biquíni no fórum, vai ficar chato. se tu for na audiência de custódia de alguém, a Luana chega lá e sobretudo abre, ela fica de biquíni sentada aqui. Eu disse, eu tô com uma roupa que é própria pra onde eu estou, né? Por mais que eu seja advogada, tá, Sim. ok, então eu vou postar porque eu tô numa praia, né? Então eu acho que isso também a gente sofre bastante do pessoal achar que porque tu é advogado, tu não pode postar na academia, tu não pode postar de biquíni. Eu tenho 2 perfis no Instagram, que é um perfil profissional e um pessoal. Profissional, tu pode postar coisas que as pessoas não estão nem aí, o pessoal quer saber da tua vida, Exato, né? vai dar Então, engajamento. eu não tenho culpa, tem um pessoal e um profissional. O profissional tá lá, só com as roupinhas de trabalho, tudo certinho, mas o pessoal prefere o outro. Eu fui candidata a vereadora também, não sei se tu lembra. Ah, claro, eu lembro. Só não votei porque era de Gravataí, Gravataí, entrei ali por último. É uma coisa que eu nunca mais quero também, porque é um mundo muito cabuloso, é terrível. É sujo demais. Sujo demais, não tem nada a ver com a minha vibe. Também não quero mais. E o que eu percebi, né? A gente vive num país que tá todo mundo já minado, assim, né? Eu fiquei muito decepcionada, porque eu achava assim que eu ia fazer muitos votos. Não, o pessoal não vai votar em ti porque tu é legal. O pessoal não vai votar em ti porque acredita que tu vai melhorar o país. Não. O pessoal quer receber alguma coisa em troca. O voto já tá garantido, já tá tudo pronto. As Já. minhas mensagens durante o dia era pedindo cimento. Oi, eu vi que tu é candidato, quer me dar cimento? Eu nem respondia. Teve uma menina que falou assim, eu tô estudando e eu li uma lei, e eu tô estudando direito, eu li uma lei que o candidato tem que doar todos os livros pra quem tá estudando. Eu falei, verdade. Mas, puxa, Essa lei que... o candidato, não é nem o candidato. vereador já, né? Isso. Tipo, esse cara tá já no Assim, eles querem promessa, eles querem alguém que vá lá. O povo quer que alguém minta pra ele, entendeu? Sim. Daí, eu não falava nada disso, porque eu falava, cara, eu nunca fui vereadora na minha vida, como é que eu vou te prometer uma coisa que eu não sei como que vai ser? Entende? Então não prometi. E é uma coisa que eu não quero mais, o pessoal me pergunta a respeito disso, se eu quero, não quero mais, não é pra mim, porque eu não tenho essa paciência, eu não vou estar lá mentindo, entendeu? E muito menos o pessoal pedindo. Mas é isso que eu digo, é muito fácil apontar o dedo, né, pros nossos governantes. Mas ninguém vê que o pessoal vende voto, daí tu vende o teu voto e tu quer ter um governante. Não vai ter. Não vai ter, o povo já nasce corrupto. Tu vende o teu voto, na verdade tu vende a tua educação, a tua saúde, a tua segurança, por causa de um fardamento de futebol pro time do... Isso. Mas é que o pessoal pensa assim, é só um voto. Eu tô fazendo isso, mas só um voto. Mas daí vários pensando isso. Não, mas eu acho que é mais naquela linha assim, ó, tipo, cara, eu não vou ganhar nada. Então esse cara vai me dar alguma coisa, entende?
Tipo, se eu votar nele ou não votar, ou votar no outro, não vai mudar nada, porque meio que a gente já... Eu vou garantir o meu. Eu vou garantir o meu, se o cara vai me dar um saco de cimento, ou vai me dar um fardamento de futebol, ou vai pagar um churrasco, eu vou garantir o que eu puder tirar, eu acho que é nessa pilha, entendeu? Tipo, o que eu puder tirar desse político, eu vou tirar, porque se ele se eleger, eu não vou ganhar nada. Ele nunca mais vai me Igual, procurar. entendeu? Nunca mais vai me procurar, não vai aparecer aqui. Então, se eu conseguir um saco de cimento, conseguir uma cesta básica, conseguir qualquer coisa que eu consiga tirar também, nosso povo é assim, né? Não, se tu olhar, tu vê na época de eleição, tem casa que tem 4 placas, né? E mora uma pessoa. Aí tu já vê ali que o cara mesmo já fica, como é que pode, né? Na reta final, que deu mais cesto básico, o que deu mais cimento, vai levar o voto, Não, né? o pessoal me perguntava, quando é que tu vai fazer uma janta? Eu, janta? Não, mas tem que fazer janta pro fulano, janta pro fulano. Como assim? Olha o panelão, querendo todo mundo querendo a sopa. E na época eu fazia vídeos explicando como é que funcionava. 6 seguidores a menos. No outro dia, mais 10. Visualização, só caía. Eu pensei, cara, não, ninguém tá nem aí com essas propostas. A corrupção já é do povo mesmo. Na hora, né? A gente é corrupto, né? Tipo assim, a gente não dá bola pra isso, né? Mas quem nunca fez isso? Um posto de saúde ali que tem um conhecido teu, alguma coisa. Não, eu consigo a ficha de primeiro. A gente acha que isso aí, a corrupção é governamental, mas na real a gente é assim, a gente é corrompido, né? A gente tem nossos fins de interesse. Sim. Ah, mas é só. É difícil conseguir. Só um gatinho na luz. É, só um gatinho. Exatamente, então. Pega uma caneta, ai que bonita, vou ficar. Já tá cultural, já tá cultural isso aí, né? Então é difícil quebrar mesmo. Daí vê o quê? Um asfalto, um remendo, é o que marca. Agora pega um político que realmente ele quer ir aonde na raiz, que nem essas questões de enchente. Onde é que tá o problema? O problema tá embaixo, os esgotos que nunca foi limpo mais do que tá ali dentro. Mas só que isso aí não mostra. O bastidor ninguém enxerga. Aí enxerga o quê? A minha rua asfaltada, pintadinha, bonitinha na época da eleição. Ah, vou votar nesse cara que ele faz. Mas a raiz mesmo, que é onde vai gastar o dinheiro que é destinado para isso, eles não fazem, né? Não, e o povo tá muito assim, eles reclamam, mas eles não trocam, né? Não. Porque eu, quando ia abordar alguém, conversar, mas tu nunca teve aquilo, sim, mas eu nunca fui candidata, né? Tô tentando meu espaço agora, né? Tô querendo não, mas é muito difícil tu conseguir entrar no espaço, eles continuam reclamando, mas votando nos mesmos, sempre os mesmos, que estão lá dando cesta básica, estão lá iludindo a cabeça deles, e é isso. Há 20 anos. Sei lá, mais. Não, os mesmos vereadores. Que tem, a família assume, né? Bota a filha, bota o sobrinho, bota o. Né? Fica uma hierarquia mesmo de familiar, né? No poder, né? Quanto a isso, eu até nem tenho problema nenhum, porque quem escolhe é o povo. Então, tipo, o cara botar o filho dele, óbvio, ele quer que o cara, né, ganhe bem, mas daí o povo vota porque é filho do fulano. O fulano, não, mas o filho dele pela vai grana sair, mesmo, entendeu? Tem a ver sim, por causa que o cara é dinossauro da política, tá com 10 anos de mandato de vereador, já tá com o bolso desse tamanho, a campanha que ele faz pro filho. Tá, mas não é nem pela campanha, o pessoal vota de afinidade, entendeu? O fulano tá 10 anos, botou o filho dele, o povo já olha e pensa, é filho do fulano. Mas é comprado. Entendeu? É comprado. Chega lá nesses bairros com mais população ali, é filha do fulano. Não é pra afinidade, na real ali. Pode te dar um cesto básico pra toda afinidade que eu digo porque... É afinidade financeira, né? O cara tem badilho pra botar, né? Pra bancar, né? Pega que nem uma ideia boa. Não me importa também de ser o filho do fulano lá que tá fazendo. Por merecimento. Mas eu digo que a grana interfere muito nisso aí, né? Porque tá com o bolso cheião, né? Foi quem ganha. Né? Quem tá com dinheiro vai botar mais. Compra voto por 100 pila, 50 pila. Esses municípios de interior ainda é pior ainda, cara. Dá até morte, cara. Os caras fazem as contas lá antes, assim, preciso de tantos votos. A família do fulano disse que todos iam votar ali. Pagaram os votos. Chega na hora lá, eles fazem as contas, eles sabem certinho quem não sabem quem votou. Mas naquela zona eleitoral lá, tu vota ali, sabe? Não era pra ter 500 votos ali, bater 400. Eu já fiz uma coisa que ninguém vê. Eu já fiz pesquisa eleitoral uma vez. Ia pro interior fazer pesquisa eleitoral e a gente perguntava. 10 pessoas, muitas não queriam responder porque elas diziam assim, se eu boto aí meu nome, digo que eu vou votar no João e depois o Pedro ganha, eu não vou conseguir emprego, tipo um coronelismo, assim, cara, isso aí aqui, mesmo, no Rio isso Grande do aí. Sul, no interior aqui, entendeu? Tipo, não vou responder, porque senão depois o outro ganha, não consigo emprego, não... Cidade com 3 mil habitantes, mano. Imagina. Pequenininha, assim, onde os caras... Todo mundo se conhece, já sabe. Tu falou que ia votar em mim, te deu dinheiro aqui, sentou na mesa. Política é um negócio, vamos combinar. Política é um negócio. O cara não entra na política pra tentar mudar. Eu comecei ali os primeiros dias de campanha com essa fome, assim, de depois, não tem como. Pra mudar tem que ser que nem... Eu acho que a Holanda... Acho que na Holanda lá os deputados, tudo, eles comem bandejão junto, pegam o metrô, ganham um salário mínimo. É um salário, tipo assim, uma ajuda de custo, na verdade. E eles têm o trampo normal. Eles trabalham, são advogados, são empresários, ou até SLT mesmo, só que um dia da semana tira pra
fazer a reunião geral lá e trabalha. Serve o povo mesmo, na verdade. Uma vez Certo, eu não é por grana. fui falar com o eleitor, ele falou, tá querendo ganhar dinheiro, né? Eu falei, cara, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu focaria só no meu trabalho, entende? Eu não ia estar aqui tirando, né, o meu tempo pra estar conversando, mas ok, mas é muito difícil abordar o pessoal, assim. Eu não tive paciência e nunca mais quero. E o pessoal não quer proposta, né? Não, Eles não querem saber da proposta. O que eu vou ganhar? Eles não pensam no dia de amanhã, não pensam que é os filhos, não pensam que é o futuro de um país, eles não pensam nada. Exatamente. Que loucura, né? Educação, né? E então agora eu queria ver contigo uma história, né? Não sei. Se tu tem alguma história engraçada desses teus anos de... Ai, história engraçada? Vamos ver. Trágica com engraçada junto aí de cada Situação não precisa Não, eu de digo trágica, já basta. não, mas eu digo assim, situação que era pra ser trágica, chegou na hora e virou engraçada, tipo, né, de algum cliente que tu passou, alguma situação assim inusitada, que tu possa contar. aí. Não, tem uma situação que uma vez eu soltei um cliente, ele não aparecia em casa, nós procurando, daqui a pouco ele no sistema Alvará, Luana Pedroso, eles colocaram Alvará no meu nome. Daí eu ainda brinquei com o juiz e disse, caraca, já posso aprontar alguma coisa que já tô com o alvará pronto, né? Eu disse, agora é só aprontar. Aí te deu liberdade pra Eles ti, deram agora de liberdade pra soltura. mim, eu Já tava invés com de a vara dar... de soltura. O cliente não aparecia em casa. E tem algo assim que são coisas inusitadas, que teve um preso, não sei se vocês viram também, que era um preso condenado aqui da região, que ele tinha uma pena acho que de 27 anos pra cumprir, e na hora de soltaram o preso errado, soltaram ele. E daí depois ele veio pra casa, me ligou, Luana, tu fez pedido de soltura pra mim? Eu disse, não, tu não tem como sair, tá cumprindo pena. Daí ele, não, mas eu tô na rua, me soltaram. Qual preso muito honesto, meu? Daí eu falei, como assim? Daí ele desligou, me ligou de novo, Luana, eu tô me ligando lá no presídio, falaram que eu tenho que ir lá assinar um papel. Eu falei, epa, não assina nada, espera. Daqui a pouco uma mensagem no meu celular, um sargento da brigada. Oi, doutora, tudo bem? Seu preso foi solto por engano. Ah, não acredito nisso, mas isso aí Por vai dar um engano. corte bacana agora, cara. Daí ele pegou e disse assim, eu queria uma ajuda da senhora. Eu falei, pode falar. Daí eu queria que a senhora trouxesse ele aqui, pra gente não largar na mídia. Eu preciso que a senhora nos traga ele. Eu falei, o senhor tá me confundindo? Eu solto, agora prendeu o senhor? Vai atrás? Ah, não tem Bah. como, né? Não, mas é real. Sim. né? Eu te Pô, sou eu paga vou pra levar o soltar, cara né? aí. Agora pra prender eu não sou. Não foi teu erro. Como que eu vou levar o meu cliente? Tá louco, Isso, né? eu não vou fazer isso. Daí, resumindo, eles ficaram naquela confusão, onde é que tá o cara, onde é que tá o cara. Daí conversamos com a juíza e fizemos a entrega dele, mas depois que passou o Natal e o Réveillon. Foi na férias aí. Foi nessa Cara, época. foi um erro, cara. Sim. Mas né? foi um voltou. erro do presídio. O presídio chegou e chamou o cara. Fulano, vem. O que queria fazer? Não é eu. Ele Uhum. se Vou fez- questionar o quê? Vou Tá ficar louco? aqui, não quero sair, vou ficar por aqui. Não, minha pena não acabou ainda, eu tenho 20. 27 anos pra ficar Eu sou aqui um e cara. recém fiquei Eu 5 fiquei meses. pensando como é que o sargento me liga mandando eu levar. Ele achou que eu ia levar o cara. Tá aí como ele voltou, assim, não foi, né, não prenderam ele. Não foragiu, né? Na Ele tava ali. verdade, nós fizemos um requerimento de benefícios. A gente queria Pois é, benefícios eu ia- para que ele pudesse voltar e ele teve os benefícios. Porque soltaram, né? Isso, porque Como ele não teve soltaram por culpa. engano, ele não Isso. fugiu da cadeia, Isso, né? não. E daí, tipo, cara, eu tô voltando, mas consegue... Ah, dá uma moral aí, né? Pelo menos Sim, os foi. Natal, Ano Novo, ele me garante aí, dia das Foi que crianças. nós pedimos alguns benefícios para que daí ele pudesse voltar. Mas foi, na época foi bem intenso, assim, eu achava até engraçado a polícia me ligando e pedindo ele, sabe onde é que ele tá? Vocês abriram, acharam que era Saindo. sair, agora eu vou ter que falar. Se vão Foi de atrás. advogada e de policial, agora então vou ter que estar Ganhava os dois daí. Isso acontece bastante, assim, também esse dia na delegacia eu tava... Ai, tem dois casos que eu acho que são legais de contar. Pode Esses dias ir. eu tava na delegacia e eles colocam o preso na contenção. Colocam uma algema na contenção e outra no braço dele. Só que o policial era um policial novinho, assim, nem se ligou, pô, fez ali na contenção e saiu. Daí o cliente, doutora, vem pertinho. Daí eu, oi. Daí, doutora, eu tô solto. Quando a senhora piscar 2 vezes, bem rápido, eu vou fugir. E eu, com o olho... Parei com o olho, disse, não vou mais mexer os olhos, né? Eu disse, como assim tu vai fugir dele? Não, eu vou fugir, a senhora me ajuda. Eu falei, não, olha só, sou paga pra te soltar escrevendo, agora ajudando a fugir não posso. Eu disse, tu não vai sair daqui. Imagina todo mundo te procurando. Eu disse, cara, não tem como. Sai correndo eu junto. fugir, essa Eu advogada. disse, tu não vai passar por mim? E eu não piscava, porque eu pensei, eu vou piscar e vai achar que eu tô... Era o sinal, era só o gol que eu E eu precisava. conversando com ele com o olho assim, ó, não, tu não sai, tu espera. Daí eu tive que disfarçar, sair, fui lá e falei com o delegado, ele tá solto? E ele tá querendo fugir? Eu disse, então vocês vão lá e prendem, porque eu não vou daqui a pouco ser cúmplice do cara, o cara fugindo. Daí que eles foram lá e viram que o cara tava solto. E teve uma história também, de uma menina, uma vez que eu fiz o flagrante dela, e esse é bem polêmico, e ela falou assim, doutora, eu tô grávida, né, a senhora viu? Daí ela tava com um casacão, inverno, eu falei, não, daí ela abriu o casaco, um barrigão grávida. Eu falei, tá grávida, tá, beleza. Eu disse, tu tem, li todos os documentos e tal, daí ela, tem. Daí daqui a pouco ela foi lá,
Tá, e os documentos da gravidez? Não tenho aqui. Tá, então vou tirar foto. Tirei foto, falei, conversei com a juíza, ok, a guria grávida. Passou uns dias, encontrei a guria na rua. Como é que tá a gravidez e tal? Não tava grávida, era só gordura mesmo. Meu Deus. Eu disse, cara, como assim? A cara do Rafa. Cara, Desacreditado. assim, tipo... Eu disse, como assim tu não tava grávida? Eu falei pro juiz que tu tava grávida, que eles vão pensar que eu tô mentindo dela. Não, eu tinha engravidado os dias antes, só que eu perdi. Daí quando eu cheguei lá eu já tinha perdido, ainda tava com a barriga e tal. Mas eu sabia que eu tinha perdido, mas eu não podia contar pra senhora que eu sabia. Tava com a criança morta na barriga ainda. Não, já tinha tirado. tirado. Ela só tinha ficado com a barriga porque tinha ficado grávida. Então ela não tava grávida, sabia que não tava grávida. Daí na época eu falei, coloquei no processo que realmente ela tinha tido uma gravidez, que já tinha perdido e tal. E ela foi considerada que estava até com um transtorno. Mas imagina, eu sustentando no início que ela estava grávida e eu não sabia. A grávida de Taubaté. Isso, e não era uma grávida, ela tinha tido uma gravidez e tal, mas já tinha passado ali uns meses. É que os documentos não mostravam nada que diria que ela tinha perdido. Isso, mas depois a gente colocou no processo que ela tinha perdido, que ela tinha distúrbio e tal, ela foi concedida a liberdade. Mas imagina se eu tô fundamentando uma gravidez, chega lá e não tem gravidez nenhuma. É que tu deve ver muita coisa absurda também. Tem coisas absurdas, né? Fora que é muito difícil tu explicar o processo pro cliente, né? Alguns é muito difícil entrar na cabeça, assim. E algumas coisas engraçadas são as palavras, que às vezes eles querem falar alguma coisa. Habeas corpus, eles falam todos os nomes, né? Esse dia um cara falou assim, tu faz habeto corpo? E eu, daí ele é habeto corpo, aquele que é pra soltar. E às vezes tu tem que meio que dar uma analisada o que eles estão querendo dizer, assim. Prisão preventiva, eles demoram muito a entender e alguns falam, tem uns que são inteligentíssimos, né? Eu tenho clientes que entendem o processo melhor do que a gente. Porque fica ali estudando o dia inteiro, sabe tudo. Mas tem uns que é complicado. Tem uns que devem estudar antes de cometer o crime, né? Eu acredito que sim. Tipo, vou cometer esse crime aqui, o que Eu pode sei as acontecer brechas que tem. comigo, o que não pode, quantos anos eu posso pegar, tá, vou fazer. Sim. Bah, que Não, loucura, eles ficam né? com o tempo ali, ficam estudando e sabem todo o processo. Eu gosto de ser sempre transparente, passo o número do processo pra família, passo a chave, porque eles têm tempo pra ficar olhando, né? Que nem eu digo, eu não tenho tempo pra estar olhando o processo o dia inteiro. A gente olha conforme as movimentações Não e tem as um frases. cliente pra cuidar, né? Imagina. Isso, eu sempre digo, como eu queria que tu tivesse condições de me pagar, eu ia ficar só pro teu caso. Mas não tem como, tem que ter todo mundo junto. Ah, que show. É uma profissão bem difícil. Tem todos os ônus e bônus, né? Eu acho, claro, a remuneração e tudo, mas não é barbada, né? Não é tipo uma coisinha assim, tipo, só ir lá e defender. Né? Tem todo aqui, tem que estar muito bem também, né? Preparado pra tudo, né? Até pra relacionamento, eu falo sempre assim que a pessoa que vai conhecer um criminalista tem que entender, porque tipo, tu tá aqui sentada, daqui a pouco tu sai Vai correndo, tocar o né? telefone. O dia que eu mais trabalho é sexta e sábado, porque o advogado criminal ele trabalha no dia da semana conforme o crime que ele mais atua. O crime que eu mais atuo é tráfico de drogas e homicídio, é os carros-chefes, assim. E esses crimes acontecem em dias específicos, então são os dias que eu mais trabalho. Os advogados que trabalham com Maria da Penha geralmente atendem no domingo, porque é onde a família se reúne, bebe, daqui a pouco dá a explosão, começa a brigar. Então quem atende Maria da Penha no domingo já fica meio alerta. Eu não atendo Maria da Penha, então domingo eu tô tranquilo, mas de sexta pra sábado, que tem muita festa e tal, eles vão muito atrás de droga. Eu sempre digo, mudem esses dias dessas festas, porque já tá, né? Começa a se drogar segunda, terça, né? Para de se drogar no final de Não, já semana. tá manjado, porque, cara, é sempre sexta e sábado. Então, sexta e sábado sempre tem a correria. Hoje em dia, nós temos aqui o núcleo de gestão, aqui em Porto Alegre, que é um núcleo onde ele fica aberto 24 horas para as audiências. Então, por isso que eu digo que a gente tem que ter uma cabeça boa também, porque eu fiz um flagrante hoje, né? Então, eu vou ter ali um prazo até amanhã de manhã para convencer o juiz porque o cara tem que ser solto. Então, amanhã de manhã eu tenho que estar lá no núcleo de gestão. As audiências são agendadas todas para as 9 da manhã e a gente pode ficar até o final do dia, até terminar. A gente tem tido por dia no GESP em torno de 60 a 200 presos. Teve dia já de ter 100 e poucos presos. Então, tipo assim, o dia mais... sábado de manhã, tipo... Um sábado de manhã. Um dia leve é 50, 60 presos. Isso só em Gravataí? Não, estado. Toda a região metropolitana. Todo mundo que vai preso na região tem que passar pelo núcleo de gestão. 200 pessoas? Chega a ter 200 pessoas, chegou a ter 200 pessoas aguardando audiência. Tá, e esses 200 não vão tudo, a maioria sai. Muito sai. Depende do crime, na É porque não verdade. tem pra onde ir, né? Também fico pensando pela Não, quantidade. eles ficam em torno de 15 a 30 dias lá nesse local, aguardando uma vaga, né? Mas dá muita gente, assim. Eu já teve um dia que eu cheguei no GESP às 9 da manhã, eu saí 7h30 da noite. Aguardando um por um passar pela audiência de custódia, daí o juiz decide, esse tornozeleiro, esse liberdade plena, esse vai preso. Esse já tava aqui ontem, esse... Vai, esse aqui de novo aqui, cara. Bate, já veio 3 vezes essa semana aí, cara. Esses dias eu atendi um que o nome dele era Michael Jackson. E daí a juíza falou... a juíza falou assim, doutora, esse aqui, se ele for preso de novo, eu vou saber certinho o caso dele, porque eu nunca vou esquecer o Michael Jackson. Então tu avisa ele pra ele não fazer mais nada. E ele, não, eu tô ouvindo.
Porque tem uns nomes que não tem como se ter. Tem de novo o mesmo nome, né, cara? Michael Jackson do Guajaviras. Michael Jackson não tem como. Que legal. Guria, vamos encerrando, Vamos ver. pra não ficar muito longo. Tu deve ter o que fazer também. Trabalhar um pouquinho agora de tarde. Não, e isso aí, tipo, encerrou agora, a gente vai fazer, quando próximas vezes aí, a gente vai querer que tu venha de novo, porque eu sei que história tem pra contar Com um monte, certeza, né? com E certeza. pode trazer a tua amiga Thiaga também junto daí, Vou vai ser trazer bem a Thiaga. legal daí, vai ser Vou bem trazer a descontraído, eu acho. Quer agradecer alguém? Quer mandar um beijo É. pra alguém pra tua mãe? Mandar um beijo pra minha velhinha, das minhas Isso aí. irmãs, pra todo mundo, gente. Muito obrigada pelo Os convite, pets. fiquei muito feliz. Meus pets, que eu sou apaixonada, eu tenho eles tatuados no braço também. Eu também, eu tenho um presente pra dar pra Luana, eu tenho dois, na verdade. Eu vou dar o segundo se ela gostar do primeiro, né? Senão Ai, meu não Deus. tem como dar o segundo daí. Né? Ai, como que eu não vou gostar? Sabia que era meu Chocolate. preferido? Eu Viu? posto Ele direto. te segue. Então, Ai, então, obrigada, então eu vou dar o obrigada. segundo, então. Agora ele Vou dar o pulou. segundo, então. Eu sou logo. Vou dar o segundo, se ela gostar do primeiro. Eu sou logo de Agora ele prestígio. provou que realmente Eu queria comprar a barrinha maior, aquela que Ai, quando tu obrigada. gostou, que era Obrigada. É meu Prestígio chocolate lá. preferido. Cara, o prestígio é bom demais, né? É Chocolate é maravilhoso. bom demais. docinho. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo espaço, obrigada por trazer esse projeto aqui. Fico muito contente. Acho que temos que ter esse tipo de trabalho aqui, né, pra conhecer as pessoas. Exatamente. Então, o Rafa é uma pessoa que eu já conhecia, tô te conhecendo agora. Desejo sucesso pra vocês. O que precisarem, que eu esteja disponível, podem contar comigo também. Tá bom? Muito Tá bom. obrigada mesmo de coração. Vamos, não vou dizer vamos precisar da parte Não, a profissional, gente, né? de repente, agora no novo projeto dela, né, de marcas, né? Isso, patentear a marca, intelectual, Pode ser, Aí essa sim, né? parte Aí sim, sim. né? Daí sim. Então tá, Obrigada. ficamos por aqui, brigadão, Luana. Rafa, Obrigada. Obrigadão a todos aí Até uma pelo próxima. apoio, pela audiência e bora. Valeu.